Nossa convidada de hoje é fisioterapeuta especializada em câncer de mama e fundadora da comunidade Anjo Rosa. Ela usa sua experiência pessoal para apoiar, conscientizar e informar mulheres e familiares que enfrentam essa jornada. No bate-papo de hoje, vamos conversar sobre sua trajetória, os desafios do tratamento, a importância da saúde mental, da autoestima, o papel da fisioterapia no pós-operatório e o impacto das campanhas de conscientização sobre o câncer de mama. Com vocês, Mari Anjo Rosa. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é fisioterapeuta especializada em câncer de mama. O nome dela, Mariana Fernandes, ou melhor, Mari Anjo Rosa. Tudo bom, minha querida? Prazer, que prazer ter você aqui. Obrigada, muito Bia, prazer pela presença. Obrigado, Boa noite, meu querido. Eu quero agradecer primeiro a equipe, tá? Porque são sensacionais. Desde o início, a equipe de vocês é muito maravilhosa. Tem que ser. Então, obrigada por Faz isso. parte do nosso... Vai ser um prazer, né? Compartilhar um pouquinho da minha história. Com certeza, aprender com você, né? Porque, Isso. assim, as coisas em relação ao câncer de mama têm mudado muito, e que bom. E eu acho que as pessoas que passam, os especialistas, ok, mas as pessoas que passam por isso, eu acho que tem muito para falar para gente. Com certeza, de uma maneira que a gente pode estudar, mas vivenciar. Aí quando a gente pega o estudo e a vivência, aí a gente faz uma coisa melhor. Bem melhor. São mundos completamente diferentes. São mundos completamente. A informação, Bia, salva vidas. Com certeza. Então, com certeza, quem está assistindo vai ter vários insights muito bacana. É para isso que a gente está aqui. Mari, eu queria que você começasse colocando um pouquinho da tua história. Por que a escolha da fisioterapia? Todo esse processo até hoje. Uau! Como foi a sua infância, o que te levou para a fisioterapia? Sim. Eu sou de Santos, São Paulo. Eu vim de uma família que tem sempre muito apoio. Minha família é aquela família que eu sempre agradeci muito. Você é filha única? Eu tenho um irmão, um ano mais velho, o Leonardo. E o meu sonho era ser mãe, meu sonho, desde pequenininha. Eu sempre fui muito tranquila. E é curioso, antes de falar sobre a faculdade, Bia, Alex... Não fala de você. Só eu. Que eu me sinto muito abençoada e sempre me senti. Então, eu tinha uma sensação, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque até parece talvez um pouco de arrogância, mas não é mesmo. Eu sentia que eu tinha muita sorte. Sabe essa questão de traumas, quando as pessoas falam, eu sofri na infância, eu não... sei lá, tem essa questão familiar. Minha família é muito maravilhosa. Então, eu tinha uma reflexão. Eu falava, nossa, eu já tô tinha um sentimento... Um sentimento tipo muito assim, Deus, bom. Você é bom para mim. Muito Desde bom. criança? Desde criança. Até os 35, mas parece que depois, né, deu uma mudada, mas hoje eu entendi. E eu escolhi a fisioterapia porque a fisioterapia, ela lida com pessoas. E eu sou muito do toque. Então, quem me conhece... Pessoas que a gente pega, né? Pega, que olha no olho. Exatamente. E quando eu escolhi a fisio, eu falei, é isso, eu quero lidar com pessoas. Então, eu gosto disso. Então, eu gosto do abraço, eu gosto do toque, eu gosto do olho no olho. Eu gosto dessa troca. Esse é o motivo da escolha. E quero é curioso... cuidar de gente e quero tocar nas pessoas. Exatamente. E é curioso, Bia, que eu sempre gostei de estudar sobre câncer de mama. Então, na faculdade, eu gostava de saúde da mulher. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, um TCC, sobre câncer de mama. Até então, eu não tinha ninguém na família. Nunca tinha tido nenhum caso. Naquele tinha momento. sinal ali, Naquele momento, Você se formou não com tinha. quantos anos? Eu tive 21. 20, muito Novinha. Nossa Senhora. E você já tinha um direcionamento Tanto que o seu, trabalho dela, né? Sim, sim.
tudo focado nisso. eu gostava de estudar sobre. Uhum. Gostava. Então, é curioso, eu falo que é até irônico, né? Que a teoria é uma coisa, prática, totalmente outro outra. mundo. Uhum. E depois, eu fiz a físio, me formei, eu já era casada, eu tô com meu marido há 24 anos, então a gente tá há muito tempo, desde muito Quase jovem. boda de prata. Uhum. Exatamente. Tive as meninas, então eu tenho a Giovana de 11 anos e a Beatriz de 8, que são a razão da minha vida. Eu falo que é a minha melhor versão, não agora no Outubro Rosa, porque Sim, eu que tô mais agora ausente. Exatamente. Então, mas elas sabem, porque eu preparo o ano inteiro para isso, eu falo com Uhum. elas e elas sabem, elas falam, a mamãe tá trabalhando, tá ajudando muita gente. Que bacana. Então, aos 35 anos, aconteceu um fato que me marcou demais, porque uma semana antes do diagnóstico, que foi no final de 2019, eu sentei assim na beira da cama com meu marido. A gente gosta de refletir, eu gosto muito de ler sobre filosofia, Uhum. estoicismo. A gente conversa sobre isso. Sobre isso. E a gente, numa conversa, eu sentei e falei assim pra ele: eu tô sentindo que eu tô no auge, assim, na minha plenitude. Que não existe mais do que isso. Era a minha sensação. Assim, o meu sonho de ser mãe se realizou, o meu sonho de ser uma fisioterapeuta se realizou. Eu estou realizada como profissional, como mãe, como mulher. Sensação que deu, tipo assim, gente, eu tô no topo da minha existência, de tudo que eu planejei, o que eu pensava ser a minha existência. Era esse o pensamento. Era isso. Perfeito. Exatamente. Eu cheguei e eu alcancei todos os meus sonhos. Então, como profissional, eu estava muito bem. Uhum. Meu marido é muito parceiro, né? Questão de relacionamento. Meus pais, que eu já falei. Minhas filhas. Então, eu fiquei refletindo sobre isso. E aí, e a questão também de não ter sofrimento na vida. Uhum. Então, às vezes até eu brinco na rede social, né? Cuidado com o que vocês falam. O cara lá de cima, ele escuta. Uhum. Tanto que ele falou, tua vida tá muito tranquila, Mari, vamos Uhum. dar uma mexidinha. Então, eu descobri exatamente uma semana depois dessa conversa. Dessa sensação. Porque foi uma conversa que marcou. Então, eu falo, Uhum. não foi coincidência, destino, a gente E você não não sabe. fazia o controle anual, porque teoricamente não tinha indicação. Não tinha. Você não tinha história familiar. Eu tinha, depois. Então, eu Depois não você tinha foi- na faculdade, né? Quando eu me formei, quando eu Quando estudava foi sobre buscar o câncer assunto, de mama, não existia. Tá. Eu- Aos 35 você já tinha uma história familiar. já, eu era a quarta da minha família, lado do meu pai. Eu fui a Entendi, quarta, jovem. entendi. Então, a irmã do meu pai e mais Uhum. 2 primas. Mas mesmo assim, eu nunca imaginei. Entendi. Eu tinha uma vida, A Bia, gente acha que Alex. nunca, né, só acontece ali. Não. E olha que interessante, eu sempre tive hábitos saudáveis, eu sempre fui, sabe, good vibes, sabe? Super Uhum. tranquila. Não tinha uma opção de fatores de risco. Não tinha, além Você da não genética. tinha obesidade ou sobrepeso. Atividade física, Atividade dancei minha física vida você inteira. fazia, né? Tinha uma alimentação Super saudável. super saudável. Então, assim, da grande maioria dos CAs de mama, você não tinha nenhum fator Não. que Ambiental, que a gente ambiental, fala que é o mas principal. tinha só o genético. Tinha o genético, que é a minoria. A minoria, 20%. Exatamente. dos casos, E aí o que exatamente. acontece? As pessoas, muita gente fala, é genético. São a minoria. Então É é a até minoria. importante a gente falar isso. 80% dos cânceres de mama no Brasil são de fatores ambientais. Exato, que a gente consegue controlar. Por isso que a gente fala Exatamente. sobre E que você prevenção. controlava todos. Super, Né? super. E eu fazia exames, mas não exames de imagem, não fazia mamografia. Fazia ultrassom, né, todo ano com a Uhum. ginecologista. E tava tudo bem. Só que nessa conversa com meu marido, ele olhou pra mim e falou assim, Mari, isso é muito legal que você tá sentindo. É lindo. Ele falou, acho que poucas pessoas sentem isso. Tão jovem. Uhum. Mas você precisa ter um propósito. Porque eu comentei sobre isso. Eu falei assim, Entendi. e agora? O que é mais do que isso? Entendi. Eu não via mais. Qual é a trilha, né? Qual é a trilha? É como se a trilha Quais são as tivesse metas? findado. Exatamente. Como eu sigo, né? Pra onde que eu vou agora? Só viver agora e usufruir dessa plenitude? E exatamente uma semana depois, eu fui fazer o autoconhecimento das mamas, é o Uhum. famoso autoexame. Autoexame. Gosto muito, Bia, de enfatizar que o autoconhecimento é diferente. O autoexame, eu até
eu gosto de mudar. A gente precisa transformar esse nome. Muitas mulheres fazem autoexame, não vê nada. Falam, não precisa ir na médica. Só que não é um exame. É esse autoconhecimento que a gente precisa fazer a vida inteira. Exatamente. Então, até as crianças, eu falo, gente, eu tenho 2 filhas, eu acho muito bonitinho o que elas fazem, mesmo sem ter mama, sabe? Sem E ter não, mama. sem ter mama. Porque elas veem a mãe Porque toda elas hora vêm, fazendo. e não só a mama, então o corpo inteiro. Isso é um autocuidado da gente se... Reparar, né, o que tá no teu corpo. Uma pintinha, né? Uhum. As suas partes íntimas. Mãe, pega um espelhinho. Eu sou super... Eu gosto de informar, explicar. E foi por esse motivo que eu também encontrei, né? Através desse autoconhecimento. Era o primeiro dia de uma viagem que eu fiquei 10 dias com a família. E era uma sexta-feira, eu fiz o toque, eu senti. A maioria dos nódulos palpáveis são benignos. A maioria, exatamente. Só que naquele momento, talvez por trabalhar com isso, eu falei... Eu olhei para meu marido e falei, eu acho que eu tô com câncer de mama. Ele, Mari, Como assim? Mari. Como assim? calma, E né? você não é tinha assim. feito preventivo? Tinha, tava tudo Tudo em dia. certinho. Tudo certinho. Ele olhou e falou, espera um pouquinho, calma, né, Mari? Eu já liguei pra minha médica, ginecologista, ela falou, Mari, espera esses 10 dias. Só que foram 10 dias muito tensos. Imagino. Porque a nossa cabeça, não só antes, como durante e pós-tratamento, eu falo que é é uma desafiadora a nossa cabeça. Com certeza. É o que a gente, né? Nossos O piores mundo que a gente inimigos cria. podem estar dentro dos nossos pensamentos. Exatamente. E que aconteceu que realmente quando eu voltei, fui diagnosticada com um tumor in situ, era um tumor bem pequenininho, mas o meu mundo caiu, né? Eu sempre faço essa analogia. Era menos de 1 centímetro. Era bem menos. e até o médico falou, Mari, eu não sei como você conseguiu Detectou. Detectou. A experiência, né? a experiência. E outra questão importante é esse autoconhecimento todo mês. Então eu sabia quando eu falei, isso aqui não faz parte da minha mama. Então isso é fundamental. Autoconhecimento mesmo. Autoconhecimento. Você já conhece seu corpo. Exatamente. E a gente não faz esse autoconhecimento para achar alguma coisa. Tem gente que fala assim, mas você fica procurando. Não. Não é procurar. É realmente, olha, Se se conhecer. achar alguma coisinha, já vai ao médico. É aquela prática, né? Como a gente acorda, escova dente, lava o cabelo, Isso. passa o sabonete. Isso. É exatamente, uma vez por mês eu preciso ver que tá tudo bem. Exatamente. Você se olha. E realmente eu fui diagnosticada com câncer. Na época, eu não precisei, foi 2020, fazer quimioterapia e nem Ele radioterapia. estava em situ, Tava em né? situ. Pequenininho, você fez radioterapia só. Não fiz radioterapia. Nem precisou. Nem químio. Tá. Então, fiz exames, vários Retirou exames. O prognóstico era excelente. Eu falei, nossa, vida que segue. O melhor tipo possível. Tamanho, tudo, né? Tudo, né? Jovem, descobri, tive a sorte de descobrir, né? Muito Através, recente. bem recente, sem a mamografia, né? Então, eu tive... Mas é importante falar que, gente, quando eu falo sem a mamografia, mas é o mais importante, Com são os certeza. exames de imagem. Como mulheres que Abaixo de 40. Abaixo de 40, realmente a gente precisa ter esse cuidado. E eu falo que eu faço uma analogia na comunidade Anjo Rosa e para as minhas oncofriends, que eu chamo carinhosamente. É como se a gente entrasse num quarto escuro. Então, imagina você agora, né? Que vocês estão bem, vocês estão saudáveis, né? Que vocês estão sentindo super bem. Vocês entram num quarto escuro completamente minado. E depende muito de onde você vai pisar, porque cada pessoa tem uma jornada. E esse quarto escuro, ele é desesperador. Eu não consigo nem explicar o que é. Então, eu comento que eu sinto que a Mari morreu naquele dia, numa quinta-feira, que foi o dia que o médico, friamente, que é outra questão que eu gosto muito de enfatizar, falou muito friamente que a probabilidade de ser um câncer era muito alta. E por mais que a gente sabe que não é uma sentença de morte, porque o câncer hoje não é. Mas se você tem câncer, você sente a proximidade da finitude. E eu Pelo senti. menos passa pela sua Passa, cabeça não tem como uma como. possibilidade muito real. Muito, Né? né? Eu me olhava no espelho e falava, poxa, tô com câncer. É pesado, é forte.
E era uma quinta-feira em Santos, então eu saí do consultório, parecia que o mundo continuou e a minha vida parou. É uma sensação que eu não... ninguém... ou todo mundo teria que ter só para a gente pensar, ter uma outra perspectiva. Mas eu parei na praia, né, que eu moro pertinho da praia, eu fiquei no carro olhando aquele dia ensolarado, sozinha. Eu tenho esse hábito de fazer tudo sozinha, assim, eu até prefiro. É muito bom, não E é? até hoje eu prefiro. As pessoas falam assim, ai, mas sozinha, você vai no oncologista, você faz... A quimioterapia, meu marido me deixava e eu falava, ai, vai trabalhar, É me como se deixa fosse aqui. teu horário de silêncio, de reflexão. Você com você, né? Eu aprendi a curtir a solitude. Uhum. Porque eu não gostava. Eu falo que é um aprendizado. Então as pessoas falam, não gosto. Eu falo, olha, depois que você aprende, acostuma. você fica antissocial. E aí eu fiquei sozinha e foi um momento muito difícil. Porque as meninas, as minhas bonecas que eu chamo, elas estavam com os meus pais. E eles saíram para passear, eles sabiam que eu ia fazer exame, mas nunca imaginaram. E eu fiquei pensando, como é que eu ia falar para os meus pais? Para as minhas filhas, eu sabia que ia ser... né? Muito Era difícil. uma extensão. É difícil, Mas mas ainda elas estavam ainda acostumadas a ouvir pequenininhas e sempre aquilo. escutaram você. Fazia Mas de uma parte. forma diferente, né? Porque Os profissional, pais elas não. não sabiam nem o que era. Os pais, não. Então, eu fiquei pensando, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Gente, não existe. Não dá para se existe preparar. isso. Então, eu cheguei, minha mãe e meu pai chegaram e eu só chorava. Uhum. Então, quando eu falo para as pessoas que existe um processo e não existe certo e errado, porque tem gente que acaba lidando bem, mas é um processo, é doloroso e precisa ser respeitado. E eu só chorei e minha mãe e meu pai só me abraçaram. Uhum. E minhas filhas, aquela, né, olhando, falando, Olhando o meu que Deus, está acontecendo. E eu falei para elas, eu falei, meninas, eu sempre falo muita verdade, de uma forma delicada, mas que elas, realmente, a vida não é fácil. Elas têm que saber, Com né, desde certeza. pequenininha, pela mãe, pelo pai, que existe um desafio enorme. E eu comentei com elas, falei, olha, mamãe tá com uma bolinha, a mamãe tá com medo. Mamãe tá com medo. Eu vou passar por um processo e eu só falei isso, eu preciso de vocês. Eu preciso de carinho. Porque elas falaram, o que eu posso fazer? Eu preciso de carinho, só carinho, beijinho, Só ficar com a mamãe. isso já é Se a mamãe muito. chorar, você abraça a mamãe, dá beijo na mamãe. Era isso, o nosso combinado. Liguei pro meu marido e ele falou, Mari, eu tô com você, calma. Uhum. Vamos junto nessa jornada. Então, até aí foi um processo muito complicado. E depois da minha cirurgia, eu fiz uma mastectomia, nesse primeiro, bilateral. Tirei, né, tudo. E fiz Porque foi feito o hormonioterapia. exame do Eu fiz um genético? exame também Tá. negativo. Você não tem o gene. Não tenho Tá. conhecido. Sim. Porque tem essa questão É. também, né? A Que genética pode também. ter. Exatamente. Pode ter. Sim, a probabilidade de ser desconhecido algo é grande, porque eu não tenho certeza. esses fatores ambientais. Todos. Exatamente. Não tem, né? Uhum. E aí, eu sonhei, eu era fisioterapeuta, né? Especializada nisso. Eu sonhei com esse nome, Anjo Rosa. Uhum. Então, eu sonhei com esse nome. É claro que eu tava pensando, o que eu posso ajudar? No dia que eu recebi o diagnóstico, eu tive a certeza. Eu falei, não foi por acaso. Não foi por acaso. Lá já na praia, você teve essa sensação? Não lembro, porque Uhum. eu só pensava na minha família. Sim, como mas... que você ia levar o assunto. Exatamente. Mas quando eu comecei a, sabe, cair a ficha, eu pensava, não foi por acaso. Então, desde essa primeira semana, Bia, Alex, eu tinha certeza que eu ia alcançar muitas pessoas e eu ia ajudar de alguma forma. Sonhei com esse nome Anjo Rosa. Falei para meu marido, existe isso? Ele pesquisou, ele trabalha com tecnologia. Ele falou, Mari, esse nome é seu. E o anjo, é engraçado que as pessoas muito falam assim, você é um anjo na vida das pessoas. E eu tenho muito essa questão de, são tantos anjos na nossa vida, que o anjo rosa realmente é qualquer pessoa que é um anjo na vida, né? Não só no câncer de mama. Com certeza. Então, eu sonhei com isso. E aí, no segundo diagnóstico, foi uma questão de 1 ano e meio. Então, veio pandemia. Mas aí, vamos lá, deixa eu organizar. Tá, organiza, porque aí eu vou 2020, não, só pra gente ficar bem direitinho assim. 2020, então, você faz a mastectomia bilateral, tudo direitinho, não precisou fazer quimioterapia, não precisou fazer radioterapia e tudo bem. Seguiu.
E aí Tirei as você mamas. tirou as fiz Aí mamas. foi a uma, hormonioterapia. e aí foi uma escolha O quê? sua, Ah. retirar as mamas. Porque até Era uma então, assim, escolha. acabou, né? É, Aparentemente, assim, é. resolveu. E aí Foi. você deve ter entrado por muito conhecimento também. Aí você fez essa escolha de retirar. Eu falo que é sempre uma escolha, mas é uma conversa muito Com aberta e certeza. profunda com o médico, que depende muito do caso. Então, a minha mama saudável, ela tinha muita microcalcificação, e meu mastologista falou assim, você é muito jovem, tem a questão estética, tem. Uhum. Então, a gente resolveu tirar, e é muito comum a gente escutar das Oncofriends que é a sensação que eu tive. Eu falei pra ele, tira tudo. Eu não quero, não preciso nem de mama. Uhum. E ele olhou pra mim e falou, Mari, deixa eu te falar uma coisa. É aquela questão de humanizar mesmo, do olhar que a nossa paciente, a gente fica cega, né? Não tem jeito. Com Ele certeza. falou, você tem 35 anos, tem uma vida pela frente. Você vai sentir falta da sua mama? Eu falei, ok. E nessa cirurgia eu tirei o mamilo, complexo aureopapilar. Então eu fiquei sem. Uhum. Eu lembro que o meu marido, ele me acordou, eu acordei da cirurgia, e aí ele falou assim, Mário, o médico veio conversar comigo, e não deu pra preservar o mamilo. Eu olhei e falei, mas ele tirou tudo? Uhum. Tirou. Eu A falei, depois tua fixação era tire tudo. isso. era o intruso, Exatamente. Isso. Tire qualquer tecido mamário. Mas deixe. Uhum. Mas Desde eu que não fique preciso nada. viver, eu preciso, né? Eu falo que eu preciso, né? Não as minhas filhas precisam de mim, mas eu preciso delas, Viver. porque a gente, Com certeza. né, tem essa questão de falar nos outros, não, eu preciso delas pra ficar bem. Então, eu fiquei 1 ano e meio na pandemia, porque aí já foi a pandemia. 2020. Foi em janeiro de 2020. É março de 2020, quando explode mesmo, decretada a pandemia. Exatamente. E eu continuei trabalhando como físio, de uma forma remota. Foi interessante, porque o meu olhar mudou. Então, o protocolo que eu tinha de tratamento mudou. Eu já tinha, falei, nossa, como a gente passando sente, vou dar um A exemplo, a necessidade. Então, eu sabia as coisas que tinha que fazer, mas eu falava, mas eu não quero fazer, ou eu não consigo, e tá tudo bem. A gente vai no seu limite. E eu tinha a questão de, não, vamos lá, você consegue? Não. Aí a paciente falava, Mari, eu não consigo. Tudo bem. Hoje a gente vai fazer um pouquinho, amanhã a gente consegue. Então, é um tempo, a perspectiva mesmo. O tempo da pessoa, né? Você passa a respeitar o tempo do outro. Da individualidade. É um olhar muito diferente. E foi realmente, o ano da pandemia foi um ano que as pessoas estavam desesperadas, eu também preocupada, mas era aquele momento que eu estava com a minha família, respirando, né, agradecida por estar lá. Viva e tá ali na bolhazinha, todos juntos. Exatamente. E nada mudou com relação à atividade física, porque eu sempre fiz, continuei fazendo. Alimentação saudável, porque muitas pessoas falam, Mari, o que mudou? Eu já tinha uma alimentação. Nada. Então eu falei, Todos olha... os fatores ambientais teus eram ok. Então eu falei, eu vou continuar fazendo o meu melhor. Obviamente, a cada 3 meses fazendo exame. E 1 ano e meio depois, então eu tive o primeiro diagnóstico em janeiro de 2020. Em agosto de 2021, eu resolvi fazer a cirurgia de estética, de reconstrução do mamilo. E eu fiquei enrolando muito para fazer essa cirurgia. E meu marido, ele fala, porque tem essa questão sexual. Prótese, coloquei prótese de silicone. Silicone nas duas, o mamilo é que você deixou para depois. Exatamente. O médico falou, Mário, quando você quiser. Não era minha prioridade e cada pessoa tem o seu tempo. Então, a gente fala, nossa, mas eu não consegui, eu tive que colocar. Tudo bem, não existe certo e errado. Tem gente que não coloca, tá tudo bem. E 1 ano e meio depois eu falei, agora é a hora de fazer. E a importância de uma rede de apoio, né, de um companheiro, porque eu perguntava pro meu marido, eu falava assim, o que você acha? Eu não tô com vontade, Mari. Se você quiser ficar sem, é você. Fique à vontade. Exatamente. Então, eu marquei, era uma terça-feira para fazer a cirurgia. Na quinta-feira eu tenho um problema com quinta-feira. Pra bom e pra ruim. Meu Deus, Uma quinta-feira antes da cirurgia, tava tudo certinho, os exames eu fazia a cada 3 meses. Fui tomar um banho. E normal, como eu sempre faço. De 2020. Isso, 1 ano e meio depois. Tá. Em agosto de 2021. Foi na semana da cirurgia, eu toquei, eu falei, tem um nódulozinho. Tem alguma coisa errada.
Na hora, gente, foi diferente do primeiro, porque eu falei, o primeiro realmente me deu aquele alerta. Essa vez eu falei, não, deve ser não é possível. Alguma coisa da cirurgia, porque é uma cirurgia Alguma grande. cicatrização. Uma fibrose, pensei Sim, nisso. Sim, fibrose seria a coisa mais Né, comum. mais comum. Aí eu mandei uma mensagem pro meu médico, ele falou assim, Mari, tá tudo certo, não vai ser nada, mas... Vamos Faz fazer o exame, isso. como você vai fazer a cirurgia? E eu não falei nada pra médica, que eu estava sentindo o nódulo. E ela não percebeu durante o exame. E eu sempre gosto de comentar, não é nem, às vezes parece alfinetada, mas não é. É como a gente precisa conhecer o nosso corpo. Exato. Ninguém conhece nosso corpo como a mais do gente. que a Quando a gente. gente se dispõe a fazer isso. É isso. E ela não pediu uma mamografia, né? E ela fez ultrassom, então ela fez achando que era só pra cirurgia, mas na minha cabeça era óbvio que ela ia ver, porque eu tava sentindo. Entendi. E ao final ela falou, Mari, tá tudo bem? E eu falei, olha, eu tô sentindo aqui o nódulozinho. E óbvio, né, ela ficou assim, mas você podia ter falado. Eu falei, realmente. E isso me fez até refletir, por isso que eu gosto de falar de pessoas, assim, pra maioria das pessoas. Prestem atenção no seu corpo. Tudo bem, a gente confia nos exames e tem que Confia confiar no mesmo. médico, mas Só que não são. essa Nem tudo é assim, né? sensibilidade tem uma coisa que é só a gente. E tem vários fatores. O aparelho pode ser maravilhoso, equipamento, mas às vezes profissional, ou às vezes não tá no dia. Enfim, Isso. né? A gente não tem como julgar. Mas realmente eu fui fazer todos os exames, eu tava com 6 nódulos. 6 Eu nódulos. tive Então uma doença Você sentiu multifocal. Você sentiu um. Era palpável, era um. Uhum. Só Aí você que fez uma mamografia. eu fiz uma mamografia, fiz ultrassom de novo. De novo. Aí ressonância. Aí foi aquela... Ressonância. E eu tive 3 nódulos in situ e 3 invasivos. Então era uma doença multifocal, foi muito mais agressivo. De um lado só. Da mesma mama. Na mesma mama. Muito superficial, porque eu já não tinha tecido. Exatamente. Então muitas pessoas não sabem, mas na mastectomia não dá pra tirar 100%. Exatamente. Não ia falar Tem que ter isso. uma camada de gordura, Sempre pele. tem uma tem que ter. camadinha ali, senão você não consegue nem recompor. Exatamente. Então sempre sobra um pouquinho. Sempre. Pode ter uma célula. Eu não tenho esse costume de ficar questionando. Porque tem coisas, né? Eu tenho um acesso muito bom, né? Os médicos. Então, assim, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E realmente eu tive que... Aí eu fiz o combo completo. Eu falo que é o combo completo. Fui pra cirurgia de novo, tirar toda, né? Fazer essa limpeza. Quimioterapia, radioterapia. Aí você teve acesso real, Porque né? você já tinha 3, alguns que já não estavam in situ, já não estavam localizadinhos, eles já estavam se expandindo. Exatamente. E muito rápido. Muito rápido. Né? Um ano e meio. Um ano e meio. E Muito assim, rápido. multifocal. Não, e você tirou grande parte do tecido mamário. Então, assim, era alguma coisa que estava vindo forte. Se você tivesse todo o tecido, talvez fosse ainda pior. Mas, assim, o que sobrou... Foi. Mari, a gente quando entende de luto, entende de câncer, né? Como você já trabalhava com isso. Então, assim, você conhece tudo que é do processo. Esse paciente pode ser que ele vai ter que ir para químio, para rádio. Mas, assim, quando você passou pela primeira vez, então você saiu daquele estigma de que quimioterapia, rádio, nossa, eu tô bem. Nesse segundo momento, aí veio tudo, você fez todos os exames e realmente, assim, veio o assunto, você vai ter que fazer a quimioterapia. Como foi isso para você como pessoa, saindo do profissional? Porque eu vejo que uma coisa é a gente estudar, entender, outra coisa é a gente sentir na pele. Excelente pergunta. Alex, eu falo que tudo na vida eu aprendi nessa jornada, a gente consegue treinar. Tudo. Então, quando a gente tem informação, quando a gente tem acesso, fica mais fácil quando a gente passa pela situação. Então, a informação salva, desde o início. Sim. Essa recidiva, eu entrei novamente num outro quarto escuro, desconhecido, porque era uma recidiva. Era um quarto que eu falei, agora, né? A primeira foi leve, agora talvez, né? Eu tenho uma jornada muito difícil. Eu tive muito medo. Então, esse é o principal. E é um processo. As pessoas têm que entender que é um processo. E tá tudo bem ser um processo.
tem que ser respeitado. Agora, por que eu falo que é um treinamento? Toda situação ruim, eu tive algum tempo para pensar, refletir como eu ia lidar com a situação. Então, a primeira vez que eu ouvi do médico e eu senti a tristeza dele me olhando, né? Porque a gente virou O amigo. médico também é um ser humano. Total. Ele me olhou e ele viu o exame na hora, né? Dos invasivos. E ele olhou nos meus olhos e ele falou, poxa, eu também tô triste. Porque ele viu que eu fiquei, como assim, né? Estamos tristes, né? Estamos tristes. E ele ficou muito triste. Aparentemente abalado. E eu também, obviamente. Eu só queria resolver aquela situação. Eu saí de lá. Eu faço tratamento tudo em São Paulo. Eu sou de Santos. E eu ia direto pra minha casa em Santos. Pegar as minhas filhas com os meus pais. Só que eu entrei no carro, eu chorava tanto. Que a importância da rede de apoio. Meu marido, eu falo que ele é a minha parte racional. E eu aprendi a ser racional também. Então, é possível você mudar isso. Quando as pessoas falam assim, eu sou emocional. Eu sofro mesmo, eu sou emocional. Não, tudo bem, você tem essa questão mais aflorada. Mas eu posso falar, eu garanti que eu também era muito emocional. E eu entendi que a razão, quando você começa a entender mais friamente, tudo se torna mais fácil. Não, e tudo se torna mais fácil, Mari. Você está falando uma coisa que é fantástica. As pessoas se esquecem, por exemplo, o medo. O medo causa uma descarga cerebral de noradrenalina muito grande, mas a gente tem que entender que tudo que é descarregado no cérebro, todos os neurotransmissores, eles têm receptores em todas as células do organismo. Então, quando você tem um medo muito grande, todas as suas células sentem medo. A célula do rim, a célula do pulmão, né? Então, isso é tão importante, essa coisa da gente aprender a reduzir esse impacto. É natural que a gente tenha emoção? É. O cérebro é uma máquina que, quando dá um alarme, ele liga as sirenes. Agora, depois que ele ligou as sirenes, a gente tem que entender que é tipo assim, peraí, calma. Ele ligou a sirene, mas e eu? O que eu vou fazer? Porque eu não posso deixar todas as minhas células apavoradas. Porque eu dependo das minhas células do sistema imunológico para trabalhar. Como que um soldado do sistema imunológico, que vai garantir a minha resposta aos tratamentos, podem trabalhar apavorados? Então é isso que você está falando. Mas você sabe, Bia, que é muito complicado, porque eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, porque eu tenho muito acesso. Né? A maioria das pessoas não tem. E é o acesso ao tratamento e a rede de apoio que eu falo Faz toda tanto. a diferença. Tudo. Que facilita essa racionalização do que tem que ser feito e deve ser feito, né? Para que tudo evolua da melhor maneira possível. Exatamente. Quando as pessoas, até falei para a Mel quando eu cheguei aqui, eu só consigo ser o que eu sou hoje, ajudar o tanto de pessoas que eu ajudo, porque tem muita gente me ajudando. Com certeza. Entende? Não sou eu, não sou só eu. Então, essa questão da rede de apoio é extremamente importante e eu lembrei disso porque eu entrei no carro e o meu marido, que é a minha razão e eu sou a emoção, ele falou, Mari, vamos ficar em São Paulo hoje? Porque aí a gente conversa bastante antes de você falar pros seus pais. E cheguei no hotel e foi até muito, muito bacana compartilhar isso, porque realmente é um aprendizado para passar para as pessoas, para a rede de apoio. Eu chorei muito, muito, muito. Eu não parava de chorar na cama. Eu não conseguia ligar pros meus pais. Aí meu marido olhou pra mim e falou assim, Mari, vou te dar 5 minutos pra chorar. Aí eu olhei pra ele, ele falou, 5 minutos? Você vai chorar o que você, assim, se desesperar. 5 minutos, eu vou contar aqui. Pegou o relógio, o celular. Depois de 5 minutos, você vai falar tudo o que você tá sentindo e a gente vai resolver juntos. Tudo que a gente tiver controle, a gente vai fazer. E se não tiver controle, eu vou estar do seu lado e a gente vai fazer o melhor. E aí eu lembro que eu falei, mas 5 minutos é muito pouco. Não! E aí a gente começou a rir, porque... E essa fala dele foi muito importante. Então, toda vez que me desespero, ou até que eu tenho uma Oncofriend, né, que eu faço aquele acolhimento, eu falo isso, eu falo, chora. Não dá pra falar, não chorar, vai passar. Exatamente. Ai, olha eu aqui. A pior coisa que você tem para fazer para uma pessoa é para de chorar. Parece aquela mãe que a criança está manifestando um sentimento, uma emoção, chora.
Sabe? Porque se você deixa chorar, tem uma hora que o próprio organismo é como se fizesse assim, tá bom, agora vamos respirar e vamos à luta. Você precisa sentir, né? Exato, sentiu. Sentir. Até para racionalizar, eu tenho que sentir primeiro. Entender Né? o que você está pensando, o que você está Exatamente. sentindo. Porque você está triste, tá? Mas e agora? Então, O que tem que ser feito, né? o que tem feito? E aí eu entendi nesse ciclo que quanto mais eu chorava perto da minha família, mais desesperava todo mundo. Uhum. Então eu Que eles sempre estavam fui menos equilibrados até. total. E eu sempre fui aquela pessoa que resolve tudo. Eu gosto de resolver, né? De tudo. Da família, de ser a forte. E quando eu me vi naquela situação, na verdade, eu ia falar vulnerável, mas eu ainda não estava no tratamento. Entendi. Então, vulnerável aqui. Eu sabia que eu precisaria muito deles, então eu comecei a virar essa chavinha. Lembra, um processo, gente que tá assistindo, pelo amor de Deus. Uhum. É virar uma chavinha depois de um tempo e cada um tem seu tempo. E sabe, Bio, que pra mim era muito complicado, pro paciente, não é só o câncer. O câncer é muito, mas não é só isso. É uma alteração física, é uma alteração hormonal, é uma alteração emocional. Né? O câncer, a incidência de câncer, né, do câncer de mama é muito alto, por isso que esse mês é tão importante. E, além disso, é a interrupção, para mim, no meu caso, da minha rotina. Uhum. Sabe quando as pessoas falam, não sei o que, né, meu trabalho, tô cansado, buscar a filha na escola, o trânsito. E eu saber que eu não ia ter mais o controle da minha rotina, porque na semana seguinte eu ia estar numa quimioterapia, eu não sabia como é que eu ia lidar. Como é que você ia ficar no dia seguinte, se você ia poder sair, se você não ia poder sair, se você ia estar enjoada, se você... Perfeito. Bloqueio. Então, assim, não é só isso. Aí a minha rotina eu falava, quem vai buscar as minhas filhas no balé? Tem um monte de gente, mas não sou eu, não é a mamãe. Então, foi muito complicado e eu cito muito essa questão. Mas o que você perguntou que eu já esqueci? Não, então falando exatamente... Não, eu vou falando. Não, mas assim, isso que você está falando, que não é só o câncer. Por exemplo, mudar a nossa rotina, nós somos a nossa rotina, você pensar bem. Porque se você lembrar que a gente é aquilo que a gente pratica, a nossa rotina nos define muito, nossos valores, do tipo pegar a filha na escola. Então, assim, a tua vida é virada, porque você tira a rotina de um bichinho, que é o ser humano, somos bichinhos, de significados, é como se você te matasse ali. É isso. Você vai ter que reestruturar. Não precisa nada, a gente faz uma viagem boba de férias. A gente já se embola todo. Eu sou uma pessoa que se eu viajo ali para fazer uma palestra, menina, para poder ter os remedinhos na hora certa, embola tudo, eu já não sei que dia é hoje, que dia... É difícil, eu faço tudo para manter a rotina, mas sempre sai. Porque a rotina da gente fala muito da gente, dos nossos valores. Foi o que você falou. De um dia para o outro, você vai para uma quimioterapia que você vai ver qual é o dia, porque também a quimioterapia marcam. Não é você que eu quero quarta-feira de manhã, atrapalhar a minha vida. Para poder ir pegar minhas filhas no colégio. Não, é o dia que tiver lá a vaga. Então você vai, leva tanto tempo lá, no sorinho. Aí depois você tem aquele período de recuperar, entendeu? Então não é fácil. E lidar com os medos, né? E é uma coisa que não tem como você sair realmente do seu planejamento em tudo. Total. Em tudo. Eu me planejo para estar ali, naquela quimioterapia. Vou sair dali, vai dar tempo de buscar minhas filhas, como a Bia acabou de falar, né? E de repente, assim, naquela primeira que você fez, você saiu e conseguiu tocar e fazer. Vou lá, vou buscar minhas filhas. Só que é uma coisa imprevisível, é o nosso corpo. E a gente não sabe se na outra sessão eu vou conseguir fazer da mesma forma que eu fiz. Então nunca é tudo se muito sabe. imprevisível. Muda tudo. Você sabe, Alex, que é a falta de controle. Assim, a gente não tem o controle de nada, real, mas só que uma rotina dá uma sensação de mini controle. E o câncer, ele faz isso, né? No paciente e na família toda. Você percebe na pele o que é não ter o controle da vida. Porque não é uma doença só sua. Não é. É coletiva. Agora, tem uma coisa, Mari, que eu acho assim, eu vejo, ainda mais assim, eu tô vendo que você é meio arrimo de família, né? Então você era aquela que vai de frente, resolve o caso do pai, resolve o caso da mãe,
né, que traz todo mundo na mochilinha, sabe? Então, quando acontece uma coisa dessa, a família sente, mas também perde essa pessoa que vai na frente A fazer Mulher tudo, Maravilha. né? O que eu acho que uma coisa que eu vi muito enquanto eu atendia pacientes minhas, que falava assim, eu não posso, vou poupar meu pai, vou poupar minha mãe. Gente, E você? e você? Eu falava assim, mas ele não vai aguentar. Amor, presta atenção. Você é a única que pode se dar ao luxo de falar, não estou aguentando. Os outros vão ter que aguentar. E se não aguentar, não era para ser. Ok, você vai saber direitinho daqui para frente com quem você conta, com quem você não conta. E aí aconteciam coisas inacreditáveis. Aquela mãe que era super frágil, vupt, se tornava uma leoa. Aquele irmão que era o pode crer, sabe, que a irmã sustentava, se torna o cara que, tipo assim, leva e traz da quimioterapia e depois vamos ao cinema, vamos não sei o quê. Então a gente pode ter boas surpresas quando a gente acha que todo mundo depende da gente. Não, o mundo não para. Nunca vai parar. Você falou uma coisa linda que quando você teve lá em Santos, né, com o carro, você teve a sensação de que, como pode, né? O mundo está andando, tudo acontecendo, e eu estou aqui com um diagnóstico. É como se você tivesse desconectada do tempo Total. coletivo. Foi essa sensação que você teve? Foi, e eu sinto um pouquinho até hoje. Sim, mas por E é quê? uma loucura isso. É uma loucura isso, loucura. porque aí que a gente vê que nós somos indivíduos num coletivo. E tem uma hora que o movimento do coletivo não é o nosso. É a hora que você desconecta do tempo do geral, né? Você faz isso aqui. Isso é inevitável ser feito. E, na realidade, isso teria que ser feito não porque você está com câncer, de vez em quando, para a gente poder ter essa visão interna, não só a visão externa, porque a gente vive muito. A rotina é uma visão totalmente externa do mundo, conexão com o interno. A gente tem pouca conexão interna. Então, quando você ali teve essa sensação, você começou a se conectar para dentro, Exatamente. que é um universo totalmente diferente e que só você caminha dentro dele. E é tão difícil, Bia, por quê? Lembra que eu comentei que no diagnóstico eu senti que eu morri? Sim. Uhum. Mas eu também senti que eu nasci, porque eu nem renasci, eu nasci uma pessoa completamente diferente. Completamente. Só que com as mesmas memórias. E Perfeito. lidar com isso é um desafio enorme. Então, quando as pessoas me perguntam, Mari, quais os maiores desafios? Eu falo, no início eu tentei me achar depois dessa jornada. Eu olhava e falava, nossa, eu não tô me achando, eu tô perdida. Eu já terminei o tratamento, né, pesado, hoje eu faço um acompanhamento, um bloqueio hormonal, mas eu fiquei um tempo, eu não sou mais a mesma pessoa. Mas eu tenho memórias da pessoa que eu tenho, era. E as pessoas em volta continuam as mesmas. Uhum. Lógico, também sofreram com você, mas não passaram pelo que você passou. E, obviamente, nem todo mundo passa exatamente como eu estou falando, mas essa foi a minha experiência. Gosto até de fazer uma analogia com o que a gente está falando. Eu penso como se o mundo fosse um quebra-cabeça e nós fôssemos cada peça. Então, eu sinto como se a minha peça de quebra-cabeça nesse mundo, ela se soltou, passou por um terremoto, maremoto, furacão, e ela secou. Ela tá bem, ela tá sequinha. Só que ela não se encaixa mais. Não encaixa mais. E eu posso até tentar colocar, mas ela tá diferente. E aí existem os desafios, não só de lidar com isso, mas das pessoas ao redor aprenderem, entenderem que eu não consigo ser mais a mesma pessoa. E tá tudo bem. É mais ou menos, né? Não, porque tá a gente tudo tem toda... bem. Não, a gente tá sente tudo pressão. bem. Assim, sentir, eu não assim, tenho é o culpa. teu processo, né? E quem te ama vai entender isso. Isso. Quem dependia de você e não entendeu o que aconteceu, vai querer que você volte a ser exatamente o que você era. Não lhe é possível. Não é. Para ninguém. Se a gente for pensar bem, você pode ir 10 vezes no mesmo lugar na tua existência, mas você nunca vai no mesmo tempo. Você não é a mesma pessoa nunca. Só que tem que a situação que você passou
fez isso ficar escancarado. Escancarado. E Totalmente sabe o que é muito escancarado. complicado? Uma vez, numa roda de conversa, numa palestra, uma médica ela falou assim pra mim: Mari, mas todo mundo passa por isso, porque a gente tem uma mudança. Você não é. Se você pensar, a Mari, né, 10 anos atrás, não era do mesmo jeito. Eu falei pra ela assim: eu entendo. Só que a frequência que eu sinto é como se eu tivesse, não há 100 anos pra frente da maioria das pessoas, mas há 100 anos de diferença. Não Do outro. do outro. Entendi. Então, do ao redor. É isso. Então, quando eu falei isso, que hoje ainda é um desafio, porque eu me sinto um pouco desconectada com esse mundo. Com certeza. Então, eu olho, sinto mais. Eu já tinha esse hábito de A sentir sensibilidade ficou maior, né? muito maior. Ficou mais aguçada. Então, assim, eu sinto mais amor, mas eu também sinto mais impaciência. Uhum. Não tenho paciência. Mais Pra coisas tristeza, pequenas. Mais tristeza. mais alegria. Às vezes, quando você vê uma brincadeira das suas filhas, é como se você estivesse vendo pela primeira vez. É uma sensação diferente. É. Mas até depois a gente entra nessa questão da tristeza e da alegria, que eu acho muito bacana eu falar, né? Esse processo de saúde mental que é tão bacana. Mas, independente de tudo que eu tô falando, a importância da rede de apoio que eu vou enfatizar Com sempre. Eu tenho família que me olha e fala: calma, Mari, tá cansada? Vai descansar. Eu tenho essa possibilidade. Lembra, a maioria das pessoas não tem. E o que a gente pode fazer com isso? A gente precisa fazer alguma coisa. Então, o movimento que eu faço, né? A gente vê Outubro Rosa, prevenção, diagnóstico precoce, claro. Mas tem que ter grupos, né? Tem que ter grupos, tem que ter movimentos, tem que ter, sabe, chacoalhões em algumas pessoas. A gente não consegue mudar as pessoas, mas a gente consegue dar umas cutucadas os insights mesmo. Se você, a maioria das pessoas que me seguem nas redes sociais, na comunidade, a maioria não tem câncer. Então, assim, 10% no máximo. As pessoas, elas querem saber como lidar com a vida, porque eu não falo sobre doença, Exatamente. eu falo sobre vida. É vida. Sempre falo sobre... Gente, Na eu tô realidade, viva. é um intensivão de como lidar com a vida. As pessoas buscam o intensivão. De alguma maneira, elas sabem, tipo assim, se isso acontecesse comigo, eu não estaria nem um pouco preparada. Eu quero ir lá na Mari para ver, meu Deus, como é que faz? Né? Quando alguém anuncia que o Titanic vai afundar, o que faz? Continua tocando a orquestra? A gente pula? Como lidar, né? Como lidar? E é um treinamento. É um treinamento. Então, até interessante comentar que quando eu soube que ia fazer quimioterapia, eu sabia que meu cabelo ia cair. Eu tive a opção de fazer a touca. Hoje existe uma touca de congelamento, Sim. que não é 100%. Eu sou muito prática, então eu imaginei assim, depois cresce, pensei. E não é isso, né? Cabelo, quem tem cabelo, gente, é importante. Muito importante. Deixar claro, as pessoas que não têm câncer, não passou por isso. Quando olha pro outro e fala, vai ficar careca. Mas cabelo cresce. Vai você agora. Essas coisas não devem ser ditas. As pessoas não fazem por maldade, né, Bia? Não, mas são não pode. clichês. Que eu digo, não sabe o que dizer, não repete bobagem. Fica É quieto. empatia. A pessoa quer até dar uma palavra de solidária. Mas às acaba vezes o falando a silêncio coisa é a melhor errada, com palavra. certeza. Às vezes não, sempre. Sempre. Não sabe o que Porque fazer. para cada um é uma forma. É. Então, às vezes, o silêncio é melhor do que... Eu sei que a pessoa não está fazendo por mal. Ela está tendo uma intenção muito boa, como você falou, Mari. Mas, às vezes, a palavra fere a gente também. Muito. Esse só cabelo cresce. Não, isso é horrível. Isso vai passar, né? Aí só cabelo cresce. Pô, vai agora você vai raspar seu cabelo, vai ficar Com careca. certeza. Eu não quero. Não quero. Exatamente. Entende? Então, quando eu soube, eu falei, nossa, mas existe as possibilidades que se eu não gostar, né, de ficar careca, e eu nunca imaginei ficar careca, eu vou usar peruca, eu vou usar lenço, eu vou usar boné, mas eu não sofri tanto. Isso no início, não sofri tanto. Só que, não é uma doença do paciente, uma doença da família. Então, eu tive uma conversa com as minhas filhas, eu fiquei pensando como é que eu vou falar pra elas de uma forma leve, mas que a mamãe vai ficar careca. Então, a gente conversa muito no banho, o nosso momento de brincar, de conversar, e no banho eu treinei pra fazer isso. Então, eu tive 15 dias pra me preparar e fiquei estudando, sabe, sobre isso. O que elas iam falar, o que você podia rebater. Exatamente. E aí eu falei pra elas assim,
Mostrei uma foto, eu tava assim, sentada, e eu peguei o celular no banho e falei... Mostrei uma foto de uma moça careca, ela tava toda maquiada, super bonita. E eu falei assim, meninas, a mamãe vai contar uma coisa. O tratamento tá funcionando e a mamãe tá muito feliz. A mamãe vai ficar curada. E elas, ai, mamãe, né? Uhum. E até é emocionante falar isso, mas Sim. é muito real. Porque não é um romantizar. É passar de uma forma lúdica, né? Para elas entenderem que... Porque temos que tinham que lembrar que elas entender. são crianças. Não, porque assim, dá a sensação, ó, tá funcionando. Então, é como se fosse só alegria. É. Ah, tá funcionando, mas tem tem esse alguns efeito aqui. sacrifícios. Isso não tira o mérito, tá funcionando. Mas isso aqui é um efeito colateral. Talvez não dessa forma, né? Que ela não sabe o que é efeito colateral. Mas tudo tem um lado muito Sim. bom e tudo tem um lado que não é tão bom. A gente tem que aprender a lidar com isso. E eu falo exatamente isso para elas. Na vida é assim. É assim. E a gente precisa aprender a lidar Exatamente. com essas frustrações. E eu falei isso para elas, eu falei, e a mamãe tá ficando curada e eu tô muito feliz, filho, o remedinho tá fazendo efeito. Só que pro remedinho fazer efeito, eu tomo o remedinho, o cabelo da mamãe vai cair, elas me olhando, até aí. Aí eu mostrei uma foto, eu falei, a mamãe vai ficar carequinha, igual ela. Aham. Moçada super bonita. Elas olharam, e aí minha mais velha olhou pra mim e falou assim, eu não quero uma mamãe careca. E naquele momento, eu percebi, sabe quando eu voltei, eu falei, não é um problema meu. Eu tô lidando de uma forma muito fácil. Mas eu engoli, eu falei, nossa, doeu. Eu olhei pra ela e falei, mas eu também, mamãe não quer ficar careca. Só que a mamãe não tem escolha. Eu também não quero, mas não é possível. Mas é importante. Eu falei, eu também não quero. Eu também tenho medo, eu também tenho, né? Não quero. E eu tinha o cabelo, né? Até aqui, eu pintava de loiro. E olha que curioso, eu nunca imaginei ter o cabelo curto. Sempre falei, nunca vou cortar. E antes de cair o cabelo, eu resolvi cortar. Por quê? Porque pra ser menos impacto Entendi. daquele cabelão. Quando eu cortei, eu amei me ver de cabelo curto. Então, quando as pessoas falam assim, eu quero, eu tenho medo de cortar, tenho medo de mudar. E aí, lógico, cada um, né, faz o que quer, mas eu falo, gente, se permita, porque às vezes você vai, né, se surpreender de uma forma. E eu amei meu cabelo curto, tanto que eu pensei, depois que nascer, Eu vou crescer, eu vou manter manter ele curtinho. Uhum. E falei isso pras meninas, elas falaram que não queria mamãe careca. E eu falei também que não queria. E eu falei assim, filha, você prefere uma mamãe careca curada ou uma mamãe cabeluda doente? E aí ela, eu quero uma mamãe cabeluda curada. Foi assim na lata. Sim. Eu falei, eu também. E agora nós Também temos um adoraria. problema. Uhum. Então, o que eu percebi naquele momento? Que elas precisavam de um tempo também. Então, eu dei uns 2 dias. E aí, eu ia colocando isso na rotina. Aos pouquinhos, né? Não falar, tem que aceitar e ponto. Porque eu percebi o impacto delas. E realmente, foram 15 dias de... E aí, eu pensei, poxa, vou convidá-las para cortar. Conversei com pessoas, né? Especialistas. Pô, será que não vai impactar demais, né? Eu tenho um vídeo cortando careca e elas que cortam o meu cabelo. Mas eu quis mostrar mesmo, eu escolhi, aí aquela coisa de escolher, né? Escolher não é fácil, mas é uma escolha. Eu podia sofrer muito naquele dia. Podia. E eu escolhi realmente ser um dia diferente. Então, eu sabia que para os meus pais ia ser mais difícil. E o dia que eu cortei, né, minha rede de apoio, eu falei, é um dia realmente do processo da minha cura e vai ser diferente. A gente vai colocar o Queen, uma música bem animada. Celebrar a vida que tá E a gente vai tirar um sarro, assim, de, se eu não gostar, né, tudo bem. E minha mãe me olhando, né, tensa, e eu olhei pra ela e falei, mãe, se você quiser ir pro quarto, né, se você quiser relaxar, né, porque eu sabia que ela queria chorar, sabe aquela tensão? E na hora ela saiu. Aí eu falei, nossa. Por isso que eu falei, são tantas camadas. E depois ela voltou mais, né? Ela sente. Então eu não posso julgá-la. Eu não sei o que é ser uma mãe de uma paciente. Então naquele momento foi muito forte. Elas cortaram meu cabelo. E eu me olhei no espelho e falei, nossa, eu tava, né, com cílios. Eu falei, nossa, até que ficou legal. Eu falei, meninas, gostaram? Aí a minha mais velha falou, você tá horrível. Que era aí, olha que interessante. A revolta dela, entendo. É uma revolta. Mas você deu a elas a primeira aula de como lidar com a frustração, porque a vida irá lhes frustrar. Todas. Todas as suas filhas irão ser frustradas. Enquanto você estava falando, e vão lembrar Mari, disso um dia.
Enquanto Então, você estava falando isso, eu estava aqui pensando, essas meninas vão te dar muito orgulho, porque elas desde cedo, elas estão aprendendo a lidar. Porque hoje no mundo da gente, ninguém está sabendo receber um não. Exatamente. E suas filhas, elas estão recebendo um não desde pequenininhas, tendo que aprender a lidar, frustrando ou não, com Que mecanismos de não é nem um defesa. não, na É, realidade é uma impossibilidade da vida de exato. ser diferente, E ter que aprender né? o diferente. E que às vezes a gente tem que virar, criar novos rumos. Exatamente. Então, eu acho que suas filhas, enquanto você está falando, e você está sendo tão importante para tantas mulheres, para tantos maridos, para tantos filhos escutarem você aqui também, mas mais do que isso, eu fiquei pensando assim, o quanto a Mari realmente, quando deu esse nome Anjo Rosa, você é um anjo. E eu tenho certeza que suas filhas vão ser futuros anjos para outras pessoas pela fortaleza que você está criando suas filhas. mas você sabe, Alex, que elas são diferentes já. É. Então, eu lembro que quando eu passei por isso, eu chorei uma vez. E eu falei pro meu marido, eu não queria que elas passassem por isso, porque eu estar passando é diferente. E ele olhou e falou, Mari, elas vão ser diferentes por isso. Então, quando elas comentaram, olha que interessante, quando elas comentaram que eu tava horrível, e eu sabia que é criança, gente, ela vai Claro, é falar. espontânea. E outra, o medo. Ela sabia que, ela não sabia, mas instintivamente sabia que ia passar por preconceitos, olhares. Sim. Criança, né, Uhum. muitas vezes tem uma fala cruel que a São. gente sabe. Que não é culpa, mas existe o sem filtro. Então, mas, olha que bacana. Ela falou isso, depois de um tempo eu fiquei de lenço. Eu comecei a tirar o lenço porque eu me sentia bem, sem lenço também na cabeça. Só que quando eu estava com elas, na escola, em todos os lugares, eu colocava por causa delas. Entendi. Uhum. E aos poucos eu percebi que elas falavam, ai mamãe, tira. É aquela, né, questão Elas foram mais... se acostumando. Elas foram se adaptando. acostumando. É. E hoje, até esse ano aconteceu, a minha mais velha, ela falou assim, mamãe, posso ficar careca igual você? Posso raspar? Porque hoje a careca é uma opção, né? Então, eu tô há 3 anos já careca, e aí eu posso também falar sobre isso, mas ela comentou isso, ela falou, mamãe, eu posso raspar? E aí eu falei, por que que você quer raspar? Conta pra mamãe. Aí ela falou, mamãe, na minha escola não tem nenhuma menina careca. E você fala tanto que tem que respeitar as pessoas diferentes, e eu acho que eu quero ficar careca. E aí, naquele momento, é simples, só que virou, pra mim, tão importante. Eu olhei, eu senti, eu falei, nossa, filha, você entendeu, assim? É. Você entendeu que a gente precisava passar sentido. por isso, né? E Uhum. foi difícil, Com foi sofrido. certeza. E aí eu falei, filha, você é novinha ainda, mas quando você for maiorzinha, por quê? Porque, sei lá, mês que vem você vai querer cabelo, se arrependeu? Você não vai ter a escolha. Aí ela, ok, então tá bom. Só que também, então o que vale lembrar? Esse treinamento e saber que muitas vezes a gente escuta algo, a gente sofre com isso, mas a gente aprende a lidar de uma forma e a gente acaba ensinando outras pessoas. Exatamente. Então, um dos momentos mais difíceis que eu falo que, nossa, aí eu chorei no banho, chorar de falar, eu não queria passar por isso. Foi o primeiro dia da escola que eu fui pegar minha pequena na escola, minha caçulinha. E aí, era uma segunda-feira, né? Eu raspei no domingo. E ela falou assim, mamãe, não é você que vai me pegar, né? Ela já deu. Sei. E aí eu falei, filha, você escolhe o lenço da mamãe. Puxei já ela, você ajuda, você escolhe o lenço, eu não vou ficar careca lá. Uhum. E eu percebi a tristeza no olhar, né? Obviamente eu fiquei triste também. Claro. E quando eu cheguei na escola, eu cheguei antes dos pais, então eu entrei na classe dela, todas as crianças levantaram e falaram, olha, a tia Mari tá careca. E eu tava de lenço. Entendi. A tia Mari tá careca. E as crianças não têm, obviamente, né? Filtro, não tem culpa. Filtro, Só que eu foquei na minha filha. E eu senti que se tivesse um buraco, ela se jogava. pularia. Com certeza. E naquele momento eu falei, eu tenho aí um caminho grande a aprender, né? Toda a situação. Eu peguei ela no colo, ela quase entrou dentro de mim. Eu fui pra casa sem falar uma palavra, porque eu não conseguia. Eu tava né? Pensando não nas crianças, mas eu não queria Como passar é? por isso por causa delas. Eu entendi. E quando eu coloquei elas, né? Enfim, eu cheguei no banheiro, coloquei elas na minha frente, né, pra tomar um banho, a Bibi.
Ela olhou pra mim, eu não falei nada. Ela olhou pra mim e ela falou: mamãe, eles não entendem. Eles são muito pequenininhos. Aquele momento eu desabei. Eu falei: ai, filha, você é muito especial. Não, mas ela precisou. Ela me deu Vocês apoio. precisaram passar por isso juntas. E aí ela conseguiu se botar, deixar de ser a menininha da classe para ser a sua filha. Né? Aconteceu isso, de fato. E tinha que acontecer, porque... Com certeza. E aí eu chorei muito nessa hora, muito no banheiro, sozinha. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei: o que aconteceu? O que eu posso fazer? Eu não posso mudar isso. Mas, depois de me recuperar, eu mandei um áudio para as mães da escola, da classe dela, né? Do grupo. Do que elas grupo eram das mães. fofas. E eu mandei, assim, muito genuinamente. Eu falei: meninas, e aconteceu, né? Eu tive uma passagem hoje, eu quero compartilhar com vocês e falar como eu lido com isso com as minhas filhas, até para vocês também passarem para os seus filhos. Então eu falei para elas assim: eu falo sobre a cura, sobre o amor, eu falo que é passageiro, que eu preciso de apoio e que tá tudo bem ser diferente, que a gente precisa respeitar. Enfim, resumindo, o resultado disso, o feedback das mães falando: Mari, obrigada. Porque a gente não sabia Não como sabia falar, como. a gente estava assustada. Exatamente. E você, assim, no momento mais vulnerável, realmente falou, mostrou os caminhos. Exatamente. E aí, uma semana depois disso, era aniversário da minha pequenininha, as crianças foram, e as crianças me abraçaram. Tia, você tá linda! Eu pensei, as mães fizeram um bom trabalho. Mas as crianças precisam desses pais que inspirem, que mostrem o caminho. Como é que se porta numa situação dessa? Elas não sabem, entendeu? Então tem tudo isso. E o poder da informação, isso que a gente está fazendo. Com certeza. Né? Muitas pessoas estão passando por isso e falam: nossa, será? Vamos tentar fazer isso também? E eu garanto para vocês que é diferente do que você está imaginando. Sempre. O mundo que você vai fazer na sua cabeça vai ser diferente. Mais de 90%. Né? Agora, Mari, como foi o seu processo com a saúde mental? Porque é uma das coisas, assim, logo quando eu me formei, eu fiz um curso sobre oncologia e psicologia. E foi um curso dentro do INCA, aqui no Rio, né? E antes de você começar o curso, é como se fosse uma prova. Você pagava pelo curso, sim, mas você tinha que fazer como se fosse um teste, para ver se você teria condições. Senão, não ia adiantar você estar preparado, né? Então, a gente passou, marcado o horário, e eu fui lá para passar essa experiência para ver se eu queria mergulhar nesse mundo. E eu passei, e foi assim, para mim, realmente o hospital sempre foi um lugar que eu sempre tive uma humanização, eu sempre gostei, e passei. Mas o quanto é importante esse trabalho da saúde mental para um paciente. E aí eu queria saber o outro lado, né? Não o meu como um profissional que fui ali e ajudei, mas para você o quanto isso foi importante na sua trajetória. É só um dado, né? Porque assim, tudo pode acontecer, você não pode deprimir. Porque a depressão baixa a imunidade, você abre uma porta para a doença que fica muito fácil para ela, né? Então, quando você falou tristeza, normal, tristeza não é depressão, né? Sim. Depressão é quando a tristeza se mantém, aumenta de nível e se mantém e se instala, né? Então, como é que foi esse teu processo de não deprimir, que é mais comum que ocorra, né? E trabalhar alegria e tristeza nesse equilíbrio? Isso. Muito importante essa pergunta. A gente não escolhe entrar numa depressão. Primeira coisa, a gente não escolhe. Com certeza. E tem uma passagem de uma Onco-Friend, eu lembro que ela comentou numa roda de conversa. Ela falou assim para as pessoas: eu tive câncer de mama e tive depressão. Depressão foi muito pior. Porque no câncer de mama, ela teve muito apoio, as pessoas têm um carinho maior. Você tem todo um tratamento que você sabe que vai passar. A depressão, ela falou, é um buraco que ela não conseguia ver luz. Isso me marcou demais. Mas até então, o paciente oncológico, principalmente quando... eu não vou falar só num bloqueio hormonal, mas todo trauma, ele passa por muitas transformações. Então, eu vou dar o meu exemplo, que foi muito complicado. O problema, ele não acaba
quando termina. Sabe assim, não acaba quando termina. É uma coisa... existe o pós. E é uma coisa que eu tenho falado muito nas redes sociais. A gente ou escuta falar sobre câncer de mama, prevenção e diagnóstico. Existe as pacientes que passam por isso e depois, como é que funciona? Eu não consigo ser a mesma, as pessoas são diferentes e acontece esse fator emocional, hormonal envolvido. Eu terminei o tratamento, começou um bloqueio hormonal, né? Aos 36 anos eu estava numa menopausa induzida. Induzida pelo hormônio. Então, é um bloqueio do dia para a noite. Pelo bloqueador de hormônio. Exatamente. Quem não sabe, o Exatamente. tipo que eu tive, o câncer, ele se alimentava de hormônio. Então, eu tive que bloquear, entrar nessa menopausa induzida. Gente, é muito desafiador. Então, hoje eu tenho até um olhar muito mais amoroso com as mulheres, não que passaram pelo câncer, mas que estão nessa pós-menopausa. Porque é muito complicado lidar com isso. E eu passando bruscamente por toda essa transformação, eu comecei o tratamento em janeiro, fevereiro. Uns 4 meses depois, eu estava me sentindo extremamente irritada. E era uma irritação que a família toda percebeu, então eu falava mais alto com meu marido. A minha mãe falava assim, Mari, mas por que você está falando assim? Eu gritava com as meninas, eu não sou de gritar. Falei isso para o meu médico, né, meu oncologista, que eu tenho muita, né, abertura e eu converso sobre tudo. E a importância de ter acesso, né, esse olhar humanizado, que o foco é esse, todo mundo precisaria Com ter certeza. isso, né, esse é o ideal. E ele falou assim, Mário, eu vou te dar um remedinho para essa irritação, porque a minha irritação era, eu não estava me aguentando dentro de mim, não era nem externo. Eu falei, eu quero fugir, mas para onde? Fugir para onde? Tem que ser pra dentro, mas pra dentro Mas você não eu não estava quero. suportando. Quero ficar Você longe. estava insuportável com você também. Eu quero ficar longe. E foi um processo muito complicado, porque quando ele falou isso, aí eu falo que começa a minha jornada de entender que nós precisamos pedir ajuda. E não é porque eu me achava a fortaleza e eu não estava precisando de muito colo, eu precisava de muita ajuda. E psiquiatra, e psicólogo, e eu precisava de ajuda. E eu falei pro meu médico, é um remedinho antidepressivo? E ele falou, é. Eu falei, eu não vou tomar. Aí ele falou, não. Eu falei, não vou tomar porque eu não preciso disso. Porque eu vou fazer mais atividade física. Eu fico pensando, nossa, eu já faço 1 hora por dia, vou ficar 3 horas 3 fazendo. horas. E detalhe, sem vontade, porque antes eu tinha vontade, Exatamente. hoje eu não tenho. Né? E aí foi um processo muito complicado. Eu fiquei 3 meses com a receita e ficava brigando Relutando. comigo. Porque Como se aquilo fosse uma fraqueza. eu né? vim de uma geração que escutava que não precisa. Depressão, porque a irritação, as pessoas falam, mas por que antidepressivo, né? Porque faz parte dessa questão de irritação, de A não depressão perder a é um dos vontade. sintomas, né? A Exatamente. irritabilidade é um sintoma muito, muito grande. Na maioria dos quadros de depressão. Muita gente não sabe, acha que é tristeza. Eu não tinha tristeza, porque quando eu tava bem, só que eu tava irritada. E eu fiquei 3 meses, e olha que curioso. Eu tava numa sexta-feira, assim, passando tempo na rede social. E aí caiu numa influenciadora que eu sigo. E ela tava... Onde ela tava? Na Grécia. E aquela... curtindo, bebendo com as amigas. Em cima da mesa. Sabe aquela... Assim, nossa, muito animada. E eu olhei aquela cena e pensei... Ainda bem que não sou eu que tô lá. Porque eu estaria odiando essa gente toda falando esse som. Com as que maravilha. pessoas. Só que olha que importante que foi isso. E um dia eu ainda vou encontrá-la e vou falar que foi a viradinha. A viradinha. Foi a virada de chave. Eu fiquei pensando assim, nossa, eu tô aqui, uma sexta-feira deitada na cama, falando que é melhor estar onde eu estou. Naquele momento eu falei, eu vou comprar o remedinho. E foi muito importante. Entendi. Foi No muito sentido, importante. não vou jogar contra mim. Vamos tentar? Né? Vamos, faz parte. Exatamente. Poxa, eu não gostava de tomar um analgésico. Olha a quantidade de remédio que eu tomo hoje. E olha que interessante. Eu não ia falar na rede social sobre isso.
que eu pensei? Como eu compartilho muita coisa, eu falei, vou esperar esses 15 dias, porque eu sei que tem uma adaptação, Sim. Uhum. e depois eu falo. Só que me fez refletir, poxa, por que não falar que eu estou com medo e as pessoas participarem Com desse processo? E foi, assim, uma surpresa. Fiquei até bloqueada da rede uns 3 dias, porque eu achou que fosse um robô de tanta gente que entrou em contato comigo e eu respondi. Eu fiquei o dia inteiro respondendo, de pessoas falando, Mari, obrigada. Eu não sabia. Porque você deu pontapé para milhares de mulheres que resistem a tomar um antidepressivo por preconceito, por falta de informação. Depressão não é fraqueza. Eu sempre digo, depressão só dá em pessoas que esticaram o elástico demais a vida inteira. A vida inteira. Pra você ter uma ideia, no mundo profissional, quando um funcionário deprime mesmo, para substituir aquele profissional, em média, precisam de 5 a 6. Isso é um estudo da Escola de Negócios de Harvard. Então, a depressão foi muito estudada em Harvard porque traz um abalo econômico absurdo aos negócios. Então, se Dessa intensidade, né? Se uma pessoa precisa de 6 para ser substituído, essa pessoa é muito competente. Então, assim, o antidepressivo é para que você possa continuar sendo essa pessoa com você, para depois ser com os outros. E como um tratamento mesmo. Olha, eu preciso. Um carinho para você. Por que você não. Ninguém reclama quando tem a pneumonia de tomar um antibiótico? Nunca vi ninguém falar assim, ai, não, me recuso, é uma fraqueza do meu pulmão, é uma fraqueza da minha alma. A depressão é uma doença. E o bloqueio hormonal faz Exatamente, isso. claro. Do dia pra noite. Então, meus hormônios, eles... E você deu sorte de responder, digo mais. Quando tem um bloqueio hormonal, muitas vezes você dá o remédio e ele, por não ter o hormônio, não conecta nos receptores, ou conecta mal. Então, muitas vezes a gente tem que lançar a mão de técnicas neuromoduladoras, estimulação magnética transcraniana, porque você começa a fazer o remédio e o remédio não vem o efeito. Que legal, de alguma maneira, os teus receptores estão lá. Tipo assim, estamos aqui, a basta de hormônio não nos derrubou. Isso significa que você tem células que estão também na sua rede de apoio. Exatamente, e foi tão bacana compartilhar isso. E eu entendi, e outra, não só as mulheres que sentem isso, porque quem me mandou mensagem não eram só Oncofriends. Eram muitas mulheres na pós-menopausa. Falando, isso, Mari... Né? Tipo, você libertou. Eu libertei isso, falar na rede social e muito vulnerável mesmo. Com Gente, tô com certeza. medo, tá? Com Vocês certeza. vão passar Estou isso comigo. com medo, não tá legal e eu tô com resistência Eu de preciso de ficar ajuda. legal, pelo Eu amor de preciso de Deus. ajuda. Exatamente. Então eu falei pra minha família, E gente. faz uma diferença absurda. Foi eu senti uma leveza, porque eu comecei a aprender a ser cuidada também. Exatamente. Né? Foi quando caiu a última barreira. Exatamente, Né? foi muito bom. Então, eu comecei a falar e eu falo a partir disso frequentemente. Precisa fazer um tratamento? Precisa pedir ajuda, gente. Não é legal. E por que gente não não tudo por que junto, não? né? Porque nós somos corpo, mente e espírito, né? Cuidar do corpo, cuidar da mente. E sobre espiritualidade, vamos lá. Como eu acho que nós somos corpo, mente, e aí você foi cuidar da mente. E a espiritualidade? Ficou mais aguçada, mais profunda, mas de uma forma geral. Então, eu tive uma sensação tão forte no dia que eu fiz a cirurgia de mastectomia a primeira vez, que eram muitas pessoas rezando, orando, pensamento positivo, de todas as esferas, religiões. todas as religiões. E eu lembro que antes de entrar, e eu, né, minha família é muito católica, eu cresci na igreja católica, hoje eu não frequento, mas eu tenho muitos ensinamentos, uma claro, base sim. importante. E então, hoje eu sinto uma força muito grande. Muito grande. Mas eu não tenho hoje um direcionamento pontual de uma religião. Mas aí que tá. Eu não falei de religiosidade. Que a de gente entra nessa espiritualidade. espiritualidade, a gente entra na religiosidade. É verdade. Você sempre conversou com Deus. Muito. Muito. Entendeu? Então, assim,
O fato de você não estar numa religião não quer dizer que você não esteja conectada a ele. Eu me sinto muito mais conectada. Eu falo que é como se fosse eu sinto que é um Deus interno. Isso. Perfeito. Sabe, a questão de, Deus... Não, mas é uma coisa interna, são milagres diários, são escolhas. Você fala muito sobre felicidade. Eu gosto muito de ler sobre felicidade e refletir sobre isso, porque a felicidade realmente é uma escolha. É uma escolha. Não dá pra, né, ficar esperando ali, cair. E é tão forte isso pra mim, da felicidade ser uma escolha, que hoje eu não vivo a segunda-feira pensando na sexta. Que a maioria fala assim, né? Você vive a segunda-feira. Pra mim, a segunda-feira é o máximo. A terça-feira é o máximo. E não é romantizar. Eu entendi o que você não tá é falando. mesmo. É falar assim, poxa, segunda-feira, né? Vou fazer isso. Eu programo, eu escolho o momento. Hoje a minha vida, Bia, às vezes eu me sinto num metaverso. Entendi. É muito forte isso. Então, ao mesmo tempo que eu tô naquele quebra-cabeça, aquela peça fora, eu me sinto muito diferente. E eu acho que muito abençoada. Acho que por isso que eu consigo alcançar tantas pessoas, né? Por isso que... E ainda vou alcançar muito mais, eu tenho certeza disso. Então, são sensações diferentes, sabe? Não, você falou tudo. A espiritualidade é pra dentro. É pra dentro. Não é pra fora. Muito forte. Né? Muito forte. Isso então, quando eu olho, e você passa isso. Você consegue transmitir isso. É a questão da energia. Exatamente. Né? É a questão da energia. A gente consegue isso. Contagia. Né? Contagia. Quando Você a gente traz. escuta alguém falando, Exato. reclamando. Sim, tudo bem, faz parte reclamar também. Mas até que ponto, né? Reclama uma vez. O que a gente pode fazer com isso? Exato. O que a gente pode fazer com isso? Sempre é a pergunta que a gente tem que fazer. Sim, ou o trabalho tá ruim. Poxa, pensa nas soluções. O trabalho tá ruim, vai ficar ruim. As possibilidades de troca, né? Não normatizar essa reclamação diária, né? Porque todas as nossas células recebem essa reclamação. O tempo inteiro. Só que a gente entra no automático. Exatamente. E não percebe. Né? E a rotina realmente é não colocar a rotina no automático. Exatamente. Então a rotina, eu gosto tanto de falar sobre a rotina. Exatamente. Então hoje é um dia especial, amanhã vai ser um dia especial. Lógico, nem todos os dias vão ser ensolarados. E tá tudo bem, mas amanhã eu sei que eu vou fazer de tudo. Todos os dias são inéditos. Inéditos. Isso é super importante. E cada pessoa é muito importante. Então, sabe o que eu aprendi? Todas as pessoas que cruzam o meu caminho, é forte isso, mas eu tento fazer alguma coisa. Eu tento enxergar como se fosse... Uma carta. Como que se fosse carta assim, o que ela eu tá posso me trazendo? falar? Ou o que eu posso ouvir. Exatamente. É uma cartinha. Seja para te trazer uma informação, seja para você devolver uma informação. Né? Tanto que quando eu começo uma palestra, quando eu dou, eu falo isso. A primeira frase é: pessoal, as coisas não acontecem por acaso. Não acontecem. Então prestem bem atenção. Não é que é o máximo que eu vou falar, mas essa conexão. Porque um dia realmente você vai falar: nossa, ainda bem que eu ouvi isso, ainda bem que eu falei isso. Então é um movimento muito importante. Eu acho que eu estou muito mais conectada, espiritualizada, mais forte. É isso mesmo. Bru, vamos para o nosso repórter Pipinho? Mari, esse momento que a gente chegou agora é tão especial, né? Porque ele já foi criado pelo Gabi, a mãe dele é a Ana. É o nosso Pipinho, ele é rosinha, né? E a gente tem uma comunidade chamada Comunidade Ser Humano Sustentável. São pessoas que gostam do conhecimento, independente. E aí a gente dá voz a eles através do Pipinho, né? Então a gente apresenta o seu conteúdo, apresenta 15 dias antes da gente estar aqui para eles, pede para que eles não passem de seguir, só sigam depois que o episódio for ao ar. E aí eles fazem, em cima do seu conteúdo, da sua fala, do dia a dia, perguntas a você. E aí a gente também não escolhe, são perguntas que eles mesmos mandam para você. E agora a gente vai dar voz a eles. Perfeito. Tá bom? Podemos? Claro. Primeira, Bru. Mariana, como fisioterapia pode ajudar na recuperação após a cirurgia de câncer de mama?
A fisioterapia é essencial e muitas pessoas não Bem sabem disso. e muitos, infelizmente, até essa parte de acesso nem comentam sobre. A fisioterapia, ela atua antes na prevenção, que é onde eu acho mais importante, porque a gente consegue, se a paciente, antes da cirurgia, mundo ideal, vamos pensar, Uhum. se ela fizesse uma sessão com uma fisioterapia, uma avaliação e entendesse tudo o que vai acontecer com ela, a gente consegue prevenir mais de 70% nos estudos está 65% de chance que não tenha nenhum, né, nada que piore a situação. Então, Você diz assim, são de limitações. exatamente. Aquelas limitações que vêm Que logo é comum. após a cirurgia, de movimentos, né? De abotoar o sutiã. Tudo. Né? Então, a gente consegue prevenir essas, Uhum. né? Tudo que pode acontecer, E que é muito tornar a comum. situação O muito linfedema, mais... que é esse aumento. Uhum. Tem toda essa limitação motora. Então, se você sabe antes, é muito melhor. Esse Com seria o mundo certeza. ideal. E quando você pensa no pós, a fisioterapia entra no primeiro dia pós-operatório. Então, hoje a gente já sabe, já tem estudos que mostram que a fisioterapia precisa, né? Você tem que ter o limite máximo, não é mais aquele 90 graus, né? Que antigamente, às vezes, Era o limite, era né? o limite. Não pode. Hoje já é comprovado que Quanto o mais... quanto antes movimentar, obviamente, né? As pessoas que estão assistindo precisam da liberação do médico, Sim. precisa falar, né, com a fisioterapia. Então, não é sair fazendo, precisa sempre da liberação. Mas vai no seu limite, cada um tem um limite. Uhum. E a fisioterapia entra no primeiro dia. Poxa, Mari, mas e se não fizer a fisioterapia? Pode ter complicações, que eu falei, que a gente consegue De prevenir. limitações. E é muito simples. Então, hoje tem grupos, tem várias E formas. pode ser até feito online até. pode fazer online, né? Perfeito. Eu não atuo mais, mas na Sim, comunidade a sim. gente fala muito sobre isso, sobre essa troca. Então, várias É fisioterapeutas, possível, muito possível. Então, é Perfeito. extremamente importante. Perfeito. Torna a coisa mais funcional, Uhum. não é isso? Próximo, Bru. Quais são os principais efeitos colaterais da quimioterapia e como lidou com eles? A quimioterapia, ela é diferente para cada pessoa. Com certeza. Então, existe os medicamentos que são iguais, né, depende do caso, só que o organismo é diferente. Então, a forma como o meu organismo vai aceitar a medicação é diferente. Quando as pessoas falam, mas o que você sentiu? Então, eu vou sentir também? Não. Não necessariamente. Existe o acesso diferente, o tipo, né, da droga diferente, N fatores. No meu caso, a quimioterapia, eu fazia num dia a quimioterapia super bem, né? Muito remédio, corticóides, várias coisas para ficar bem, preparar para a quimio. No dia seguinte, eu brincava na rede social que eu acordava zumbi, eu ativava o modo zumbi. E aí eu colocava sempre um filtro de um zumbi. Eu falava, gente, É assim que eu tô me ativei sentindo. o modo zumbi. Então, o que eu sentia? Como se tirassem a minha alma e eu ficava perambulando pela casa, assim, sem fazer nada. Na verdade, eu gostava de ler, era a única coisa que eu conseguia fazer, porque Mais ou passava o menos. tempo. Não, assim, pra mim era gostoso Tá. ficar deitada lendo. Tá. Mas aí eu dormia, passava Uhum. mal. Uhum. O pior, pra mim, efeito colateral era essa sensação de não ser eu. E é muito ruim, a fadiga oncológica. A fadiga. E aí, depois de uns 3 dias, a alma voltava. Ao corpo, E aí, eu falava, nossa, tô de volta. Passou. voltei. Tô de volta. Me permiti, né? Então, Uhum. eu consegui me permitir, mas muitas mulheres não conseguem, né? Eu Precisam sei. trabalhar. Exatamente. E isso me tira o sono. Então, por isso que a gente precisa falar mais sobre isso. Precisa ter um carinho, Esse um período, olhar. né, de respeito do corpo, né? Da reação do corpo. E tem gente que passa super bem e não sente É. nada. E tá tudo Depende bem, mesmo. também. Isso é muito bom. Com certeza. Próximo, Bru. O que posso fazer para apoiar emocionalmente uma amiga que está enfrentando câncer de mama? Ai, que pergunta importante. A maioria das pessoas acha que o que eu falo? E aí o Alex falou uma coisa muito importante, que é escutar. A escuta ativa é sempre o melhor caminho. Sempre. Sempre. Mas você não pode falar? Você pode falar, porque depende da pessoa que vai receber. Uhum. Então, por exemplo, eu prefiro que fiquem ao meu lado do que fique falando comigo. Tem gente que gosta de conversar, que não gosta de escutar. Mas quem não passou por isso, quem não está na área,
normalmente acaba piorando. Então fala, não, levanta, isso passa, cabelo cresce, não sei o quê, você tá linda, a pessoa tá zumbi, e aí você fala, você tá linda, pô, você sabe que você não tá, você tá Não inchada. valida, né? Não valida a dor do outro, né? Então, a principal que a gente gosta de falar, né, nas ONGs que eu faço parte, a gente conversa muito sobre isso, poxa, a escutativa. Pergunta pro paciente, né? O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer? Você quer? Aí você pode até dar umas sugestões. Você quer que eu faça as compras para você? Você quer que eu vá com você na quimioterapia? Sim. Aí, no meu caso, eu tenho 2 filhas, então eu tinha toda, né, a questão de levar pra escola. Poxa, posso, amiga minha? Posso levar as meninas? Pode. Posso ficar do meu lado? Ou, quer não falar sobre isso? A gente vai pro shopping passear? Vamos ver uma comédia? A pessoa não é o câncer, ela está passando por isso. Então, assim, eu diria escutativa e perguntar. O que você gostaria? Até porque existe, né? Você falou sobre isso já aqui no episódio, essa coisa do momento que você foi lá e você mesmo identificou e percebeu a sua irritabilidade e foi procurar o seu médico, né? Existem pessoas, nós somos da saúde, então a gente conhece um pouquinho e você mesmo percebeu, eu tô fora de mim, então eu vou ali. E tem outras que não. E às vezes a fala, para mim, é uma coisa muito, principalmente por eu ser TDAH. Às vezes falar muito na minha cabeça, isso me piora e me traz uma irritabilidade maior. Então, não quer dizer que eu não queira que você esteja perto. Mas esse silêncio fica perto, mas às vezes essa coisa de querer agradar e ficar falando alguma outra coisa. Então, assim, faça isso exatamente. Eu posso ficar aqui do seu lado? Eu vou ficar só quietinho. Não, e a pessoa pode pautar o que vai ser bom para ela. Exatamente. E outra situação muito comum quando a gente passa por isso, a gente recebe muitas mensagens. Porque muita gente não tem, né, não pode ter contato, enfim. E muita gente. E aí as pessoas ficam, como é que você tá hoje? E no dia seguinte, como é que você tá hoje? E como é que você tá hoje? Então, o que eu falo, a sugestão você quer mandar mensagem? Manda assim, olha, tô aqui, tô lembrando de você, qualquer coisa eu tô aqui. Um coraçãozinho. Se a pessoa precisar, ela vai falar, então, eu não tô bem. Agora, essa cobrança é muito difícil para o paciente. E outra situação que eu acho extremamente relevante a gente citar aqui, nós pacientes, né, e OncoFriends, a gente escuta muito sobre essa culpa do paciente, né, de ter câncer. Isso é muito forte. Mesmo sabendo que existe sim um sistema imunológico que abre portas para isso, ninguém escolhe ter câncer. Então, essa culpa, ela precisa ser tirada do paciente. Com certeza. Fato. Então, a gente escuta muito, Bia. As pessoas falarem assim, não, mas é que aí você deixou, ou, é que você sofreu muito na vida. Ou, porque o seu marido te deixou. Gente, todo mundo vai sofrer na vida. Todo mundo vai passar por um trauma e ninguém escolhe isso. Então, tirar isso nunca é culpa. Existe, é direita, então foi abandono da mãe. Esquerda, porque é abandono do marido. Existe. As pessoas falam, tá? Não as pessoas falam e é comum. E aí você percebe que não é, a pessoa não quer maldade, não é isso. Mas ela quer resolver, tipo assim, então você tem que resolver o problema com o seu marido. Eu falo, ixi. Você não entra por aqui pra mim, sai por aqui. Só que, se você tá vulnerável, é triste. Isso bate mal, né? Bate. Perfeito. Próxima, Bru. Após o seu tratamento de câncer de mama, quais são os cuidados diários que você tem com o seu corpo e sua alimentação? Você já tinha? Eu já tinha, não mudou. Então, continuo com uma alimentação saudável e atividade física. A única diferença hoje eu não tenho vontade de ir. Como você tinha antes. Então, a única coisa que eu gosto hoje é dançar. Eu voltei pro balé esse ano, que foi uma superação para mim. Nunca imaginei, fui para Joinville competir. Sabe, a questão mesmo de, poxa, eu vou me permitir. E tá sendo mágico para mim. A musculação, que é super importante, porque eu preciso de músculo, né? Meus ossos, né? De uma senhorinha hoje. Por causa do bloqueio hormonal. Por causa do bloqueio. Eu faço atividade, mas eu falo para as pessoas assim, gente, coloca na agenda e vai. É que nem um trabalho. Infelizmente. Aí eu vou e falo, gente, tô aqui, reclamando, mas tô aqui. Sim, mas é fazer o que tem que ser feito. Porque depois... vem a recompensa. Perfeito. Próxima, Bru.
A dor no braço e no ombro após a cirurgia é comum? Muito comum, muito comum. Mas A a fisioterapia, fisioterapia é a pode, melhor solução, com né? certeza. Fisioterapia com especialidade em câncer de de mama. mama. Hoje Uhum, tem muitas profissionais muito boas. perfeito. Então, é ir atrás mesmo, entrar na comunidade Anjo Rosa, perguntar, porque essa comunidade, quando eu fundei, é uma plataforma gratuita onde os Uhum, pacientes, os Oncofriends Anjos Rosa, elas se conectam. Então, fazem perguntas, trocam experiências, e tem essa questão, né, eu falo que são amigas de alma, porque não tem classe social, não tem Não, raça. A gente se conecta de um jeito, né, que é inexplicável. Então, entrar na comunidade, perguntar, se informar. e a comunidade é Comunidade Anjo Rosa.com.br comunidade ou ponto no com, aplicativo. perfeito. Comunidade Anjo Rosa. Próxima, Bru. Mari, saberia me dizer se a reconstrução mamária é sempre recomendada após a mastectomia e se existem riscos? É uma pergunta bem individual, assim, mais questão médica. Uhum, Mas, normalmente, hoje em dia, dá para fazer reconstrução imediata, que é o uhum, ideal. Mas tem casos que que não não dá. podem, certo. Então, depende muito de acesso, Uhum. depende de N fatores. Uhum, mas é Então, possível. É Mas é possível, possível. é possível, é possível. E existem riscos? riscos. É como tudo, né? É uma cirurgia. Exatamente. Então, tem todo um risco, mas hoje é muito mais controlado. Mas Muito com um mais. especialista, com uma pessoa preparada, Tratado. não é no consultório de qualquer pessoa. Não, gente. Até a questão estética, porque muitas fazem Exatamente. uma reconstrução depois. Poxa, tem que ter todo um Com cuidado. Com Com certeza. certeza. Perfeito. Próxima, Bru. Após o término do tratamento, quanto tempo demorou para você retornar às suas atividades normais? E como Não, trabalho como e trabalho. como como Como- trabalho Isso. e exercícios físicos? Normal eu colocaria entre aspas aí. Porque volta diferente. É muito diferente. A vida, a Tudo rotina, tudo mudou, começa né? um novo, né? Mas depende muito de paciente para paciente. Eu voltei muito rápido, então um mês depois eu já estava fazendo atividade física bem leve e Uhum, com autorização do meu médico. Então, certo. o quanto antes, é incrível isso, né? Atividade física antes do câncer, melhor para prevenção. Durante é melhor para o tratamento. E pós, realmente, é melhor para a gente prevenir recidiva para não ter. Com certeza. Precisa fazer atividade física. Com É um vontade ou fato. sem vontade. Exato. Com vontade é melhor, mas sem vontade também a gente faz e tem benefício. Exatamente. né? Vai sem vontade. Então isso depende também da pessoa, né? Uhum. Próximo, Bru. Mari, para que exatamente serve o tratamento de bloqueadores hormonais, que foi o que você fez? Os Faz. bloqueadores, ele realmente é para não ter hormônio circulante, para não alimentar o tipo de câncer que eu tive. Exatamente. Então, existem câncer de mama, as pessoas acham que é tudo igual. Não. Não é assim. Tem os tipos, subtipos e N divisões. E o mais importante, o organismo, que é diferente. Então, o bloqueio hormonal, ele é apenas para bloquear essa questão de não ter hormônio circulante, para não ter o risco de uma recidiva, alimentar. E eu não posso fazer, né? Pacientes que têm câncer de mama receptor hormonal positivo, não pode fazer, normalmente geral, né? Mas principalmente os hormonais, não pode fazer reposição. Então, por isso que a gente tem tanto efeito colateral e eu preciso aprender a lidar com isso. Exatamente. Então, eu não E consigo até, fazer... você estava falando, eu esqueci de falar, até os antidepressivos são muito específicos. Uhum, Não são qualquer um, uhum. né? Existem 2, basicamente, que são os mais indicados. Pra não- Para não ativar a questão hormonal. Exatamente. Né? Importante também, porque aí o médico não é qualquer médico, ele tem que saber que quem faz tratamento com bloqueadores hormonais não pode tomar qualquer antidepressivo. Exatamente, perfeito. Mas existem bons e fazem efeito. Muito, Né? muito. É super necessário, Super gente. necessário, né? Só precisa saber o certinho. Exatamente. Próximo, Bru. Mari, existe alguma história de seguidora ou participante da comunidade Anjo Rosa que te marcou de forma especial? Existe uma pessoa que me inspirou muito, ela não está aqui fisicamente,
que foi a Tati Diniz. Uma amiga minha que eu conheci nessa jornada. E na finitude, bem próximo da finitude dela, ela me ensinou até o final sobre fé. Até o finalzinho. Sobre como lidar da melhor forma possível até nesse momento. Uhum. E falava muito abertamente, curtia muito a vida. Então, me marcou várias vezes. A gente se encontrava aqui, eu ia falar aqui em São Paulo. Sim, Lá em sim, São sim. Paulo. Numa segunda-feira, a gente... Ou talvez ela esteja aqui. Ela tá, eu não tenho dúvidas. E a gente marcava pra segunda-feira à tarde, a gente tomava um espumante, uma tacinha à tarde, sabe? Entendi. Ela marcou a questão de, poxa, vamos viver, vamos aproveitar. Celebrar e a ajudar, vida. celebrar e sorrindo com muita fé até o final. Uhum. É uma pessoa que, todas as vezes que eu a encontrava, eu agradecia. E eu falava, amiga, obrigada, porque ela soltava umas frases que eu falava, gente, mas ela tá numa situação muito difícil, né? Do médico olhar pra e falar, olha, não sei se você vai conseguir passar por essa cirurgia, porque é muito grave. E ela falava, não, mas eu vou conseguir. Eu confio em você, eu confio em Deus, vai dar tudo certo. Ela dava mais força pra gente, sabe? Então, E pro médico também. Total. Responsabilidade enorme. Exatamente. Então, ela deixou uma semente, eu falei isso pra família dela essa semana, tão forte que ela, lógico, ela não está mais aqui fisicamente, corpo, mas o que ela me ensinou, né, eu vou passar... Transcende, né? Eu vou passar pra, né, é um legado que ela deixou. De fé. De fé. Que não tem nada a ver com fé. religião. De É. fé. Ela exerceu a espiritualidade intensamente, né? Próximo, Bru. Mari, quais foram as lições mais importantes que você aprendeu durante sua luta contra o câncer de mama? Eu vou falar sobre isso, mas só um adendo importante. A gente evita, como paciente, falar luta. A gente evita falar perfeito. guerra. Uhum. E é só mesmo uma observação, Você porque usaria que palavra ali, minha querida? durante a jornada. A jornada jornada. contra o câncer. Contra o câncer, porque é contra mesmo, a gente Exatamente. quer ter, mas é uma exatamente. jornada. Perfeito. A luta, não que não seja uma luta, e eu entendo quando as pessoas falam. Sim, claro. E nós, pacientes, a gente escuta, é uma coisa meio estranha, porque parece que a gente vai lutar, sabe assim? E Não, e parece que você tá lutando contra o teu corpo, né? exatamente. Você não acolhe Que é o que faz a parte. parte saudável. Eu entendi perfeitamente. Ou a própria guerreira, né? Eu mudo um pouquinho, eu tento até ser delicada e leve possível, porque às vezes, né, mas as pessoas falam, nossa, é muito guerreira. É a mesma coisa que eu chegar pra você, Bi, e falar, agora você tá com câncer. E você é guerreira, tá? E você vai falar assim, tipo, oi? Né? Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou sofrer, eu vou reclamar, eu vou chorar e vou lidar da melhor forma. Então a gente muda um pouquinho, é só uma observação Tirar essa coisa bem da importante. guerra, né? É a luta, a guerra, é mudar pra uma jornada É mais difícil. uma etapa da vida. É uma etapa. Não é isso? Exatamente. Que você Tem quer que ser colocar olhada com uma carinho. etapa da vida. Eu Perfeito. aprendi, mais importante, a pedir ajuda. Vem a primeira coisa. Eu aprendi que as pessoas, principal, eu não sou nada sozinha. Nada. E isso cada vez mais é muito forte pra mim. As pessoas são muito importantes. Elas precisam ser olhadas com muito mais carinho. As pessoas precisam ouvir mais. Essa escutativa a gente tá perdendo de uma forma surreal. Então, é difícil a gente conversar e ter uma escutativa, né? Sobre isso, né? Sobre tudo, né? E acho que as principais lições e achar um propósito. Às vezes fala assim, propósito é uma coisa muito florear, mas na verdade propósitos são metas na vida, né? Qual é o seu propósito? Quais são as suas metas? Se você não quiser falar sobre propósito. Porque eu tenho um propósito muito grande, tenho muitas metas hoje. Muitas metas. E é necessário ter. Mas tem que estar dentro de algo que te move. Sim, e não precisa para ajudar milhares de pessoas. Às vezes é uma questão tão simples, né? E se você pensar, se você ajudar uma pessoa, olha o que significa isso na vida. Então, é tanta coisa que a gente pode fazer. Acho que são... O legado não tem a Verdade. ver com a quantidade de pessoas, tem a ver com a mudança, a inspiração que você provocou em uma ou N. Não interessa. Exatamente. Perfeito. E dá para fazer muita coisa, né? Dá sim.
Próxima, Bru. Ah, Chegamos no momento Pipinho. Esse momento é um joguinho, ping-pong, né? Onde ele ficou escutando seus conteúdos aqui agora. E aí ele joga para a mãe dele algumas palavras ou frases onde o que vier na sua mente, você fala. Se não vier nada também, você tem o direito de passar. Tá bom? mas é sem pensar muito. Tá. É o que sentir, tá? Você já tem o bonequinho de pelúcia? Ainda não. Está. Quando tiver, Eu você ganhará. Pode ter certeza disso. Então tá Todos os bom. nossos convidados ganharão. Tá vindo. 1. Amor. Giovanna e Beatriz. 2. Gratidão. Família. 3. Superação. Mari. 4. Se você pudesse entrar numa máquina do tempo, qual momento escolheria visitar? Passado ou futuro? Nossa. Difícil essa pergunta. Eu acho que no futuro, para eu ficar mais tranquila, que a jornada de muitas pessoas vai ser mais leve. Eu sinto muito isso, porque é a minha meta. Perfeito. Perfeito. 5. Complete a frase. Meu propósito de vida é. Ajudar milhares de pessoas com a minha história, com a minha forma, com conhecimento e principalmente movimentar a rede de apoio para acordar nesse momento que vai fazer toda a diferença. Perfeito. 6. Felicidade. Escolha. 7. Complete a frase. Ter saúde é. Ter saúde é você se olhar com carinho e fazer tudo que você pode fazer, mesmo que você tenha medo, que você não tenha vontade. Medo, exames, vontade, atividade física. Isso é ter saúde. Mesmo que não tenha E procurar vontade. ajuda, mesmo que aquela, né? Tem que Fazer falar o isso. que deve ser feito, né? Os exames, a gente não quer fazer. A Exatamente. gente tem medo, vai com medo, é isso. Exatamente. Isso E é faz. saúde, 9. 8, desculpe. Esperança. Eu tenho esperança que a próxima geração vai ser muito melhor. Muito melhor. 9. Família. Tudo. E 10. Um pensamento, uma frase, pode ser de alguém, pode ser de você, o que você quiser. Tem uma frase que eu costumo finalizar as palestras, que é a seguinte, que é uma frase de Albert Einstein, que é: só há 2 formas de viver a vida. A primeira é como se os milagres não existissem. E a segunda é como se tudo na vida fosse um milagre. E essa frase é muito forte para mim, porque eu vivo como se tudo na minha vida fosse um milagre. Eu estar aqui, as pessoas me conhecerem e passarem isso para frente é um milagre. Conhecer todo mundo, sair agora e conectar com outras pessoas é um milagre da vida. Com certeza. Então essa frase é muito importante. Muito obrigado por esse milagre, esse momento de milagre. Vamos fechar aqui. Maravilhoso. Muito obrigada. Olha, foi Obrigada. muito, muito bom. Você não imagina a quantidade de energia boa que você passou aqui pra gente, de aprendizado, de autoconhecimento e de autorrespeito. Que a gente possa passar isso para muitas e Isso, muitas pessoas. Com certeza. Minha querida, vamos lá. Agora começa aquela partezinha. Aqui é uma eco bag, tá? Do Pipinho. Que atrás tem aqui Faça, Aconteça e Inspire, o que você já vem fazendo. Pod People, eu fui. Aqui para você anotar todos os seus sonhos e projetos para 2025 que irão se realizar com certeza. Aqui uma canequinha do Pod People para quando você tomar seu chazinho, seu chocolatinho, você lembrar da gente. Vou mandar uma mensagem para as minhas filhas, Giovanna e Beatriz, é da mamãe, não, porque elas pegam da mamãe. Até empresta. Mas nós temos aqui... mais umas coisinhas. Nós temos aqui o livro do Alex, falando sobre o obrigada. neurofeedback.
né? Que é uma técnica muito, muito bacana. Não só para o TDAH, mas Para para tudo. ansiedade, para muitas outras coisas. Tem aqui o livro que eu fiz durante a pandemia, que é o Felicidade, tem tudo a ver com sentido e propósito. Total. Tem aqui o livro Depressão, que foi a primeira vez que eu falei das 3 dimensões da doença do século, corpo, mente e espírito. Testei todas as suas dimensões, estão todas ok. Obrigada, aquela vale uma consulta, né? Vale, a gente fez o checklist. Então tá bom. E tem aqui o livro Horizonte Vertical, que é uma ficção, né? Excelente. Que eu acho que você vai gostar muito, que fala de sentido de vida, de coisas muito interessantes. Que lindo, Tá? obrigada. Já que você gosta Muito tanto feliz. de ler. Eu gosto muito de ler. Não e é? esse aqui é o melhor presente. Né? E quem não tá acostumado que fala, mas eu não gosto de ler, é hábito. Com Lembra certeza. que eu falei de treinamento? Gente, Com treinamento pra certeza. tudo na vida. E depois vem o prazer. Vem o prazer. Meu amor, agora você vai olhar para aquela... Ah, peraí. Tem um livro que você vai receber, não vou poder te dar hoje, que é Um Tempo para Mim. É o meu livro novo que está sendo lançado em novembro, agora por volta de 10 de novembro, tá? E ele vai estar na Amazon e na Leitura, nas livrarias Leituras. E eu propus o seguinte, são 365 dias de reflexão. Então, 10 minutinhos que a gente tira por dia para se conhecer melhor. E no final, sempre de cada folha, tem ali um espaçozinho para botar o sentimento que aquela reflexão trouxe. Ah, já Então, quero. é uma super conexão. Eu acho que vai ser o momento da gente ter 10 minutos para a gente, né? Então, eu espero que você goste. Você irá receber, a editora vai te mandar um tempo para mim, delícia. tá? Que a gente possa ter mais tempo para a gente, Parabéns. né? É muito bom. E eu espero que você goste. Com tá? certeza. Agora você vai olhar para aquela câmera ali e vai dar todos os seus recados. Não precisa nem olhar para gente. Tá bom. Antes de dar o recado, obrigada, Alex. Obrigado. Que isso. Obrigada, Bia. Nós que agradecemos. Pode ter Obrigada, certeza. equipe. Obrigada, de verdade. Gente, o meu recado eu vou dividir em 3 super rápido. Não, Eu pode vou fazer como dividir você em 3 quiser. formatos. Então, eu vou dar o primeiro recado para as minhas oncofriends. Falar que oncofriends são pacientes com câncer, então não Isso. só de mama. Falar que é muito difícil, eu sei o que vocês estão passando, que a gente se sente sozinha, faz parte. Mas você não está sozinha, procure ajuda, entre na comunidade, peça, aprenda a pedir ajuda e tá tudo bem pedir ajuda. Você é uma passagem e como você viu que eu falei aqui, a gente precisa aprender a lidar da melhor forma possível. Então, respira, chora, mas você vai conseguir, tá bom? E a segunda, eu gostaria de falar com a rede de apoio. Rede de apoio. Gente, rede de apoio não é importante, rede de apoio é tudo. Então, se você não tem ou não teve câncer, alguém da sua família vai ter, infelizmente, um amigo vai ter. Então, 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama ao longo da vida. É muita gente. São momentos extremamente desafiadores. Tenham paciência, tenham muito amor. Pergunte, escute mais, fale menos, que você vai ajudar muito fazendo isso. E procure saber como você pode ajudar, né? Com pessoas, né, na comunidade, pessoas ONGs. Então, isso é realmente... você consegue ajudar, tá bom? E terceiro, para quem não tem câncer, quem não é rede de apoio, né? Que muita gente tá assim, mas por que né, não vai ter? Gente, diagnóstico precoce salva vidas. É simples assim. Diagnóstico precoce salva vidas. Você tem medo de fazer exame? Mulheres, né? 40 anos, precisa fazer exame. Ah, mas eu tenho medo. E se achar alguma coisa? Se achar, como diz meu médico, quem procura acha e quem acha cura. Quanto antes você achar, você vai ficar bem. As chances de cura são muito altas. Então, não tem aquela sensação que, eu tenho medo ou é ruim fazer e a gente tem o hábito de cuidar dos outros e a gente precisa se olhar. Então, por favor, façam isso. Então, recado para o Oncofriend, rede de apoio, e para você que não é Oncofriend e ainda não é rede de apoio, escute com muito carinho isso, tenham mais empatia, mais amor ao próximo.
falar que eu trabalho em 4 ONGs muito especiais que eu faço questão de falar. O Oncoguia, o Instituto Vencer o Câncer, Cabe Alegria, Instituto Ronald McDonald, que eu aprendo muito com eles e eu só consigo ajudar tantas pessoas porque essa rede é muito forte de organizações me ensinando a lidar. Então, conheça também essas organizações. Eu estou muito feliz de verdade. Quero muito agradecer. Obrigada. A gente que agradece, minha querida. Meus queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People. Hoje foi com essa maravilhosa Mariana Fernandes, Mari.Anjo-Rosa. Se você não segue, tá na hora de seguir, para você poder compartilhar com todo mundo e aprender também o que essa mulher tem para ensinar para gente. Porque todos nós, na nossa vida, vamos ter altos e baixos. Se preparar para as frustrações, para as eventualidades, é saber viver. E faz parte da vida. Não adianta você dizer assim, comigo não. Consigo sim. Com todos nós. Então, prepare-se para a vida, seja um bom amigo, seja uma boa rede de apoio e se faça um ser humano melhor. Se você ainda não segue nossa comunidade Pod People, está na hora de você seguir e acionar o sininho. E não esquece de compartilhar esse episódio com todo mundo que você acha que merece esse conhecimento. Muito obrigada e até o próximo Pod People.